todos muito bem-vindos a mais um episódio do Acordo Podcast. Eu sou Danilo Contesini, marido da Tabata Santa Rosa, host desse podcast. Olá, pessoal, tudo bem? Bora para mais um super episódio. Vou falar super que super, viu? Super. A gente teve já com esta maravilhosa, uma vez em evento, mas foi jogo rápido. E hoje a gente tá aqui, ó, com um tempo de sobra para extrair o melhor para você. Então vale a pena você se achegar, ficar à vontade, aproveita já, se inscreve no nosso canal, deixa aquele like maroto porque a gente precisa. Eu podia estar pedindo um Pix, mas estou pedindo apenas pela sua inscrição, então colabore por gentileza. Tá falando tanto desse Pix que eu vou colocar um QR Code nesse... Eu já falei para você que nós vamos criar o canal de membros, então você vai ter que se inscrever no nosso canal de membros para dar uns dinheirinho pra gente, a gente soltar alguns conteúdos extras. Estamos apenas assim, elaborando qual vai ser a estratégia para não apenas colocar conteúdo de bastidores. A gente não é apenas mais um, né? Então tem que trazer uma inovação. Então, enquanto este projeto não sai, aguarde, faça uma reserva de dinheirinho para você se tornar membro, mas por enquanto o que você faz, meu bem? Eu vou fazer o que eu faço? Você pede a dedada pra pessoa. Ficou estranho esse negócio. O que você faz nesse tempo? Eu falei, ficou meio estranho pra mim esse negócio. Não, eu peço pra você dar o like, porque eu garanto pra você que é a única dedada que não dói. Não vai cair o dedo, não vai tomar choque, mas o YouTube ele vai reconhecer o nosso conteúdo e vai entregar pra mais pessoas. Pronto, isso, é a dedada. Ah. Essa dedada que o pessoal aí vira e fala, que isso, menino pedindo dedada, mas é aquela dedada na tela, gente. Você que não sabe o que pensar. Não sabe brincar. Seu pervertido. Não sabe brincar. Mas antes de apresentar a nossa linda convidada, eu quero agradecer a Minimal que tá me vestindo agora. Então, cada episódio eu tô mais bonito, agora de camisa, calça, todo arrumadinho, graças a Minimal. E durante esse episódio vai ter um QR Code que tem o cupom do Acordo Podcast pra você ir lá no site da Minimal e também poder comprar umas roupas, ó, de primeira qualidade. Bora? Bom, fazer a devida apresentação. Faça a honra. Hoje recebo Fefa Moreira, reconhecida empreendedora do mundo artístico e criativa de mão cheia. Fefa dirige empresas do setor de entretenimento, comunicação, atua como mentora de artistas e empresas e é referência quando o assunto é transformar talento em negócio. Muito bem-vinda, obrigada por estar aqui. Obrigada, meus amores. Acho que é uma mini bio tão artística, eu amei, porque a minha mini bio não é mais mini, né? Ela é uma mini, era uma bio gigantesca. Amei, que fofo. Sou eu. Oi! Uhul! Sinal tô tão que feliz. são inúmeros talentos, né? Inúmeros, amiga, que bom, né? Eu sei fazer malabares de 3 bolas também. Se tudo der errado, o farol tá aí, né? Pra gente dar aquela brincadeira. Eu passo Em o chapéu Dubai, se né, precisar. amiga? Em Dubai. Com essa linda face, em Dubai você vai fazer isso. Com essa cara aqui que você tem. É muito louca a vida da gente, né? Eu fico, juro pra vocês, toda vez que eu escuto minha mini bio... enfim, anteontem eu tava falando num podcast também... Tava falando sobre o fato de eu ter virado Venture Capital, né? Me tornei Venture Capital por acidente. Tava contando também pra vocês de uma das empresas que eu investi. E se eu falasse pra Fefa de 10 anos atrás que eu virei... Eu ia falar, nem a pau, não ia. Não, para de ser louca, entendeu? Tá sonhando demais. Que louca. O que você imaginava e pra onde você foi? Já que você já deu a bola pra mim, assim, de 10 anos atrás você não imaginava. O que você idealizava da sua carreira? Tá, é muito louco, né? Eu comecei a minha carreira sendo artista. Começa que nenhum artista quer ser milionário, né? A gente simplesmente é artista. O Steven Spielberg nunca pensou, vou ser milionário, vou dirigir ET. Nunca, né? Vamos combinar. Ele nunca... Sério, nunca passou pela cabeça dele. É uma coisa vocacional mesmo, onde eu idealizei uma carreira artística, óbvio, como todo bom artista sonhador, né? Eu tive muitos percalços ao longo do caminho, assim, onde eu enfim, desde doença eu tive que parar de dançar porque eu tive um problema de saúde. Depois eu vivi perdi todos os figurinos que eu tinha. Trabalhei com cinema, trabalhei com figurino de cinema, perdi todo o meu acervo de roupa, tive que começar do zero de novo. Aí depois tive um tumor no pé esquerdo chamado neuroma de Morton, que eu não conseguia dançar mais tanto. Eu fiz 8 musicais. Trabalhei com Miguel Falabella há 6 anos. Então a minha vida no entretenimento, que é cantar, dançar, atuar, fazer musical, acho que foi o auge do meu mundo artístico, assim, porque no musical você explora 100% da sua arte. Você canta, você dança, você interpreta, você joga o que você é melhor. E é uma nata, é uma panela. No Brasil, então, meu Deus do céu, tem 400 artistas que fazem musical no Brasil. Porque, de fato, cantar, dançar, atuar com excelência,
nas 3... Porque eu tô... Não sei o quê, e fiz coreografia, já girei, já cantei, não sei o quê, fala um pouquinho, olha o texto. Tudo, você tem que ser muito pá. Como diz o Miguel, é uma magia. Você tem que ter Disney no olhar, você tem que ser, sabe? E óbvio que toda essa expertise eu trago para a minha realidade de hoje. Que devido a todos esses problemas, aí saí do musical, como eu não podia mais estar tanto em cena, porque eu sentia muita dor, mas nível assim, isso que vocês fazem de banheira de gelo, meus amores, eu fazia 3 buckets de gelo no meu pé por dia, para eu conseguir andar, caminhar, entende? Então era assim, era uma coisa muito louca e ninguém espera ter um tipo de tumor no pé, né? Que me impede de dançar, que me impede de caminhar. Passei a dirigir projetos. Minha primeira grande oportunidade foi o Menino Maluquinho do Ziraldo. Sério? Muito legal. E aí quem me assistiu, quem estava na minha plateia, foi uma moça maravilhosa chamada Aline Barros. Oi, Fefa. Ela assim, tudo bem? Você é a diretora, né, a Fefa? Oi, tudo bem, e você? Eu não fazia ideia de quem era essa moça. Tudo bem, eu com a pastinha assim, né, anotando nos atores. Aqui. Ah, tudo bem você? Ela, tudo bem, meu nome é Aline Barros. E aí eu adorei o seu trabalho e tal. Eu vi que você dirigiu os meninos na cena e tal, não sei o quê. E eu queria dizer que eu tenho um projeto infantil e eu queria muito falar com você e não sei o quê. E você toparia? Aí o Luciano Marques fez essa ponte para mim, efetivamente, né, para eu fechar esse contrato, que é um grande cineasta. Lu, meu amigo querido, um beijo. Para eu estreitar, porque nem sempre um contrato é fechado ali, você e a pessoa. Às vezes, se tem um anjinho da guarda que vai lá e fala assim, a Fefa é top, fecha com ela, né? Então, e foi muito legal. Dali eu fiz o projeto de 30 anos com a Aline, depois dirigimos o projeto, efetivamente o que eu dirigi com ela foi o projeto com o Lucas Agostino, A Bênção. Lucas Agostinho, A Bênção. Que é um cara que canta muito, um cara do gospel, assim. Ele tem um hit, algo novo, junto com Kemuel, que é maravilhoso. Dirigi Kemuel. E gabaritei o gospel. Dirigi todo mundo do gospel. Aí, do gospel, dirigi o funk. Legal, né? Um pouquinho de droga e um pouquinho de salada. É isso. A droga, senhoras e senhores, não seja, tenha pensamentos pecaminosos. A droga pode ser açúcar, pode ser álcool, tá bom? Porque açúcar demais faz mal, álcool também. Então, um pouco de droga, um pouco de salada. Ela saiu do gospel e foi para o funk. E fui pro funk. E virou Fefa funkeira. Fefa funkeira, eu fui para um grande escritório de funk, eles estavam vivendo lá um problema com o diretor que estava lá. Você levou a galera do gospel pra resolver a brincadeira. Vamos dar uma rezada aqui, turma? Será que a gente pode rezar junto aqui, um Pai Nosso? É a Fefa Popozuda? A Fefa Popozuda. Não, e é uma coisa muito... Dirigir uma funkeira, veja bem... Imagina um homem, falando um pouco sobre comunicação, né? Imagina um homem assim, agora vai, desce, passa a mão na bunda, não sei o quê, pode... Agora vira, não sei o quê, não sei o quê. Então, olha como isso é delicado. Agora uma mulher... Louva. Agora pensa uma mulher falando, vira, eu preciso de mais sensualidade aqui, não sei o quê, com um olhar diferente, né? Porque assim, o funk vende isso, né? A narrativa do funk é pra isso. Uhum. Então, se é pra isso, é o objetivo, né? Então, vamos ver. E o palco é um pouco do desejo, né? Quando a gente fala sobre palco, até para os empresários, tá? Agora eu vou entrar um pouco nessa seara. Quando a gente fala em comunicação para palco, em performance para palco, a partir do momento que você está numa reunião falando para 10 pessoas, você está no palco, né? O palco é sobre gerar desejo. O artista que sobe no palco e ele não é quisto por ninguém, e digo assim, querer ter a voz desse artista, querer abraçar esse artista, querer... agarrar esse artista, querer ser amiga desse artista, querer estar perto desse artista, qualquer tipo de desejo. Não estou nem me referindo somente ao desejo, né, desse âmbito que vocês estão pensando, mas ao desejo de querer ser aquela pessoa, de querer ter o que aquela pessoa que tem. O empresário tem que despertar a mesma coisa. Por que que a pessoa tem que olhar para você e se interessar por você? Vocês são um casal. As pessoas olham e falam assim, puxa, eu queria tanto ter a relação que eles têm. Não sabem a relação que vocês têm, mas há um desejo. A pessoa ela tem que ter um desejo por vocês em algum aspecto para estar aqui. O desejo do intelecto de vocês, o desejo do acesso que vocês têm, o desejo da curiosidade em entender como é a vida de vocês, tendo acesso a pessoas, sabe? Então, estar no palco, seja virtual, seja numa reunião, seja numa palestra, é gerar desejo. E aí eu sempre falei com isso. Uma vez eu peguei um cantor, gente, ele era do pagode, não vou falar nomes aqui, enfim.
E aí fui dirigi-lo, ele é muito famoso, muito. E aí ele cantava assim, ó, desse jeito assim, ó. No começo, né? Aí, pagode, tá? Pagode. Aí eu virei pra ele e falei assim, ô amigo, deixa eu te fazer uma pergunta. Peraí, para um minutinho. Para a música aqui pra mim, para a música aqui. Você faz aquilo lá, você com a sua esposa, você e sua esposa, pá, rola isso aí? Aí ele me olhou, juro por Deus, o menino cristão, sabe? Ele não entende. Ele me olhou com uma cara de que assim, que essa moça, não é possível ela tá me dizendo isso. Tá me dizendo isso? E aí eu falei assim, por que eu tô te perguntando isso, amigo? Porque 99% das mulheres que estarão no seu show, elas têm que ter um fundinho de esperança. Por mais que você seja muito bem casado, que mulher nunca queria converter o Rick Martin a ser hétero? Que mulher não queria isso? A gente olha pro Rick Martin e fala, gente... Deixa ele comigo gay. que você vai ver se eu... Não, Não, peraí, se ele converter... Não, é que ele não me conheceu, entendeu? Sabe? É igual eu com o Maluma. Que eu falam que o Maluma, ele é fachada. Eu falo, gente, não é possível. Porque aquele sex appeal todo do Maluma... Mas tem o DNA, né? Mas o Maluma também é Mas o Maluma, é baby. isso. Vocês conseguem entender que todo mundo que é muito grande gera desejo na gente? Todo mundo gera desejo na gente. Todo mundo pega na rede social 3 empresários que você é muito fã. A pessoa olha pra você e ela fala, e você vai não sei o que, e não sei o que. Ela tá... Sabe a cobra do desejo? É isso, é a cobra do desejo. A gente tem que ter desejo pra apertar um botão de seguir. A gente tem que ter desejo pra comprar uma ideia de uma pessoa numa reunião. Porque quando você tá numa reunião, que você tá querendo vender uma ideia, a pessoa tem que desejar embarcar no teu barco. Ela tem que desejar subir ali pra você remar. Porque senão, meu filho, você não cativa ninguém. Muito louco isso. Quando eu falei pra você no evento, que eu sempre te admirei, já seguia, era exatamente pela sua presença. Você não é a presença que chega toda expansiva. Você não precisa chegar gritando, fazendo algazarra. Quando você chega, já é a própria presença. Parece que tudo se ilumina, assim. Então eu falava, gente, que mulher incrível. Ela chega... você só pode sorrir. Não precisa nem começar com toda a tua articulação, com a questão de storytelling que você domina. Não precisa. Você já chega. Eu falo, gente, eu quero isso. Como é que embala isso? Você ensina essa presença. Mas eu falei pra Tabata que a gente tava conversando em off, a gente começa a conhecer muitas pessoas pelo rumo que tomou na sua vida. Sim. E a gente, cara, você sabe quem é muito verdadeiro e muitas pessoas você se decepciona, assim, na primeira conversa fora da rede social. Você fala, Sim. nossa, é isso a pessoa? É. E aí a gente tem essa visão tem agora, mesmo. não é? Nossa, Totalmente. A pessoa é essa água com salsicha aqui, morna desse jeito. Esse picolé de chuchu Aquele aqui. negócio de picolé de chuchu. Como é que esse cara vendeu alguma coisa Como é aqui? que não é possível, né? Mas, e a Amigo, gente... quem é seu laranja, hein? Nada. Oi, Como homem. que você toma pra fazer tudo aquilo, né? Porque muito estranho. E você não, você já é do jeito. Você chega do mesmo jeito do que você tá na frente da câmera, atrás da câmera. E eu falo isso pra Tati, a gente começa a identificar isso. Eu acho que Sem aí dúvida. é a magia. É a questão das pessoas de verdade. É. Porque quando a gente tá na frente da câmera, a gente encena, a gente muda a voz, coloca a questão de energia, tem um editor, então cena, gravando, roteiro ou um teleprompter, aí você de repente está com a pessoa no podcast, que já aconteceu isso comigo. Uma player, eu falei, nossa, tá bom, fala sobre isso, aquilo, pra não expor ninguém. Isso, tá bem legal o Instagram dela, vambora. A hora que sentou aqui, Fefa, era sim, não. Ai, meu Deus. Exatamente isso. Eu falei, é de mentira, porque não sabe conversar. Então era realmente teleprompter, realmente o roteiro ali. E eu falei, tá, e aí? Então é sobre essa questão de autenticidade. Parece que é clichê falar sobre isso. Só que as pessoas querem saber sobre conteúdo, querem saber sobre viralizar, querem saber sobre palestrar, querem pertencer, querem trazer comunidade, mas baseado em quê? Porque elas não se conhecem. Não se conhecem. Eu fiz 12 anos de terapia, amiga. Olha isso, sou filha de psicóloga. A psicóloga do meu time, inclusive, é minha mãe. E eu acho que é muito bom. Eu sempre falo para as pessoas que eu tenho uma psicóloga no meu time. Porque, às vezes, a trava comunicacional das pessoas não está na fala, não está na presença, não está na verdade. Tá em traumas da infância, que sei lá o quê, que o pai, que não sei o quê. Aí eu falo, primeira sessão eu falo, meu anjo, vamos fazer 3, 4 meses de terapia.
congelo o seu contrato e a gente volta, porque eu não sou terapeuta. Eu conheço profundamente, na primeira sessão de mentoria, de todos os pacotes que eu tenho, aí é uma anamnese. Eu preciso conhecer você, nasceu onde, seu pai, sua mãe, não sei o que. Eu sei coisa de cliente meu, esses famosos que vocês seguem na internet, eu sei coisa de cliente meu que terapeuta não sabe. Que a pessoa começa a se abrir comigo assim, e eu assim, nossa, que história cabulosa isso aí, meu Deus do céu, que loucura. Entendeu? Assim, nível de confiança 1000. Meus clientes... Eu até brinco, né, em casa, meu cliente liga sexta-feira, 11 horas da noite, tô aqui com um cara que ele tá me chamando pra palestrar não sei onde, você acha que eu devo ir? Fala aqui com ele. Assim, 11 horas da noite, entendeu, amigo? Eu não atendo ninguém que tá, não sou neurocirurgiã, entendeu? Pra ter que abrir um cérebro meia-noite e meia. Agora? Não é, Mas né? é agora, exatamente, é tipo isso. Onde tem público uma hora dessa? Acho que eu me perdi aqui no meio do caminho aqui. Mas fato é que quando você fala... Você falou algumas coisas muito importantes. Você também, Dan. As pessoas têm ausência, elas não têm presença. Presença de palco é estar presente. Quando a gente atua, quando você é ator, né? Você tá em cena, o outro tá dando texto. Tá acontecendo uma cena paralela. Você tá no palco, você não pode estar assim, ó. Né? Você tá presente. Você tá num palco, você tá presente. Então, presença é... agora é eu olhar pra você e falar assim, Tabata, você tá sentindo sua mão encostar agora no microfone, que você tá com as duas mãos assim, que você tá... Agora, se eu te pedir pra sentir a sua cadeira, os seus pés no chão, você tá sentindo, você sente a sua presença, o seu corpo, estar presente, né? Genuinamente presente. É também o problema da ansiedade, porque a ansiedade é um problema em que vivemos nesse tempo... Né? Estamos aqui no final de 2025, reta final de ano novo. Nós estamos com um problema que é a ansiedade. A gente só vive no futuro. A gente vive no futuro, no futuro, no futuro. As pessoas... Eu estou conversando com um cliente meu, ele está pensando que ele tem uma reunião, que não sei o que. Eu falo assim, eu preciso de você presente. E eu faço um exercício que eu faço com todos os meus clientes de iluminação. Parece maluco que a gente consegue gerar de energia, mas existem muitos estudos de física quântica que a gente tem um campo um pouco maior energético do que o nosso corpo. Isso é princípio milenar de reiki, de tudo. Nem estou falando de espiritualidade, nem de religião aqui. Estou falando sobre campo energético. Há um campo energético em nós e que eu exercito sempre que eu vou subir num palco. Sempre que eu vou me expor. Aqui eu tô me expondo, né? Aqui existe uma exposição. Eu preciso sair da minha casa com uma energia um pouco além do meu corpo. Por quê? Primeiro para proteção, porque aqui eu tô exposta, então a gente precisa se proteger o tempo inteiro, a gente é atacado. Ai, sempre tem uma mulher que vai olhar, ai, gente, nada a ver esse corretivo dessa moça. Quem é essa fefa? Nada a ver esse corretivo. Entendeu? É uma coisa gratuita. Quem é essa fulana aí? Nunca vi, coitada, mal amada, não sei o que aconteceu na vida dela. Mas eu sou super empática de pensar, poxa, se ela tá fazendo isso gratuitamente, ela deve ter algum problema muito sério. Entendeu? Que não sou eu o problema dela, eu faço algum espelho de alguma coisa que ela se sente mal. Mas fato é que esse campo energético, quando eu exercito com os meus clientes, o que eu faço? A gente faz um exercício de visualização para ele sentir o que as pessoas pensam dele. Eu faço um exercício de sentir orgulho. Olha isso que legal. Nas minhas primeiras sessões práticas, eu tenho um exercício que é esse sentir do orgulho. É um exercício que eu criei há quase 10 anos atrás. E eu faço em toda a sessão com todo cliente, que é você visualizar. Eu chamo nesse exercício, eu vou fazendo uma dinâmica de meditação guiada quase, né? De postura do herói. Então, na postura do herói, eu já mexo algumas químicas no meu cérebro, só pelo fato de eu ter esta postura ereta, com as minhas mãos na cintura. Nessa postura do herói, eu faço uma meditação guiada para essa pessoa visualizar algumas pessoas da vida dela, que podem estar nesse plano ou não, e que sentem muito orgulho dela. Para ela me contar como é a sensação do sentimento que essas pessoas têm dela. Porque a gente se boicota muito. Demais. Você sempre se pergunta o tempo todo, ai, será que eu tô fazendo certo? Ai, será que meu cabelo tá bom? Ai, será que não sei o quê? Ai, será que... Todo mundo chora nessa dinâmica. Porque passa uma reflexão nessa dinâmica de autossabotagem gigantesca. E a segunda sensação que vem é, vocês são uma família que... Tenho certeza absoluta que se eu perguntar para vocês, se eu colocar vocês separadamente um do outro e perguntar o que vocês sentem um pelo outro, vocês vão sentir muito orgulho. O outro sente mais orgulho de você do que você de si mesmo.
E esse exercício do auto-sentir orgulho, quando eu me sinto orgulhosa de mim e reconheço genuinamente isso em mim, mesmo que eu tenha aqui nessa dinâmica me apropriar do orgulho do outro para eu explicar o que eu estou sentindo, eu me aproprio, esse sentimento está me pertencendo. E a gente é bicho. Se você estiver com medo, se você estiver assustado, se você estiver aflito, eu vou olhar no seu semblante, vou sentir que você está com medo, eu vou sentir que você está aflito, vou sentir que você... Porque a gente é bicho, a gente se percebe. Eu vou sentir isso. Então, se você sente orgulho, eu vou sentir orgulho de você. Eu faço essa visualização, eu vou entrar em evento. Faço a postura do herói, me ilumino como se eu estivesse num combo de luz dourado, como se saísse uma luz dourada de mim, inteira dourada. Eu faço isso por 2 minutos. A química do meu cérebro muda. Eu me alimento do orgulho que as pessoas sentem de mim. Eu me lembro disso fortemente. Eu faço a dinâmica que eu criei para mim mesma. Aí eu vou me arrumar para sair de casa, porque eu já tô nesse mood. Eu chego no evento, flow, sabe? Eu chego no evento... A Naná sabe, a gente anda no evento, as pessoas me olham, essa moça é alguma coisa. Ela é palestrante, ela é a e presença. eu tô emanando isso. Eu faço esse exercício de propósito para eu chegar iluminada. E as pessoas falam para mim: "Nossa, você é tão iluminada". Não tem uma palestra que eu desço do palco que as pessoas não me dizem que eu sou iluminada. E usam esta palavra especificamente. Você é tão iluminada. Eu acho esse exercício, para mim, das 70 dinâmicas que eu tenho de destravar, que eu uso muita coisa do teatro, muita coisa que eu estudei de espiritualidade, PNL, muito. Fiz muito estudo, eu sou nerd. De todas as minhas 70 dinâmicas, essa é a minha favorita. E eu não pulo ela com nenhum cliente, porque essa dinâmica ela é poderosa, porque no final das contas, você vai palestrar, você tá poluído de um monte de coisa que aconteceu na sua vida. Você tá com um monte de bucha para resolver, não importa. Eu tô nem aí se é o CEO do banco que tá na minha frente, se é você, Murilo, Nathalie, não sei o quê. Não me importa quem tá na minha frente, nós somos pessoas, ponto. Com as nossas fraquezas, com as nossas virtudes, com os nossos medos. Não é porque o cara é o grande CEO da Casa do Chapéu que ele não tá sujeito a ter as suas inseguranças, né? Então, eu uso essa dinâmica para a pessoa se lembrar e para ela pertencer ao que ela é, sentir o que ela é e o que as pessoas pensam dela. Muito importante isso. Achei isso. Na sua mentoria, você aplica 70? Não, nunca 70. Porque eu criei todas essas dinâmicas. Eu comecei trabalhando comunicação em comunicação de liderança. Então... eu trouxe muita coisa do teatro. Eu tive um aluno, ele falou assim: "Fefa, vou fazer um negócio aí, a dinâmica, vou prender um povo num resort, sem celular." Um monte de empresário, um negócio que tá hypando aí nos Estados Unidos, chama Leader Training. Já ouviu falar nisso? Nossa, nunca ouvi falar. Só que ele falou assim: "Para comprar esse direito aí é carão. Você não tem como criar uns negócios do teatro, negócio de abraçar, com objetos, sei lá o quê. Você não pode pegar uns exercícios do teatro, criar umas dinâmicas?" Pois passei 4, 5 meses indo para esse resort, treinando o time dele. Ele botou lá 30 pessoas e eu fazia as dinâmicas entre o time, né? Todo dia deixa eu testar isso. Gente, vamos fazer com esse objeto aqui. Agora você tem que isso, você tem que aquilo. Pegava umas coisas do teatro, uns estudos, desde Stanislavski, teatro alemão, não sei o quê. Por quê? Porque todos nós possuímos todos os sentimentos. O duro é quando você sabe quando acessá-lo. O senso de liderança, ser líder, nós temos um senso de liderança. Que seja de mandar num cachorro. Murilo, também, líder. Todo mundo tem o sentimento de liderança guardado em alguma gaveta aqui, ó. Que eu não sei onde tá. Se é a gaveta, a cabeça, não sei onde tá esse sentimento de liderança. Mas eu saber acessá-lo, abrir essa gaveta, pegar, usar, voltar pra gaveta dentro de mim, certo? Como que eu acesso esse sentimento? Algum dia eu mandei em alguma coisa, num cachorro, numa caneca, briguei com a minha irmã, sei lá o quê. A gente nasceu e nós desenvolvemos todos esses sentimentos. Eu acho que a Tabata sumiu com essa minha gaveta. Sumiu. Brincadeira. A culpa é sempre Ela levou a chave embora. Tá que Levou a pariu. chave Depois embora. que você Sempre casa, eu acho que essa fora, gaveta, Essa gaveta aí. desaparece. Brincadeira. E aí, essas dinâmicas... Aí eu fiquei criando várias dinâmicas. E é isso, criei, sei lá, 70 dinâmicas na época. Falo 70, deve ser mais, tá? Tranquilamente deve ser mais. Fiquei treinando primeira turma de gente de verdade, que foram os clientes.
Eu olhei pra ele e falei assim, olha, nós estamos ferrados, nós vamos tomar um processo, esse povo tudo se abraçando, se tacava no chão e chorava. Eu falei, nossa, acho que eu peguei um pouco pesado com essa turma aí, hein? Epa, o que eu fiz aqui com esse povo? Aí eu falei assim, cara... Então, por exemplo, a primeira dinâmica, eu preciso ganhar a confiança da pessoa. Hoje, meu trabalho funciona quase 200% por indicação. E aí, quando há uma indicação, há um senso de confiança. Porque eu preciso que esse cara se abra pra mim. Se ele é um CEO de uma grande corporação, geralmente ele não quer estar lá. Sabe? Aí, a empresa inteira meteu pressão no cara. Vai ser blogueiro, vai ser blogueiro, vai ser blogueiro. Entendeu? Aí o cara, ele não quer ser blogueiro. Ele só queria... Como se já não bastasse ele ser CEO da empresa inteira. Aí ele tem que entrevistar, ele tem que ser famoso, ele tem que ser blogueiro. Aí a empresa começa a fazer uma pressão no cara. Aí ele chega pra mim naquela boa vontade, entendeu? Ele tá felizão. Super querendo fazer aquilo. Nossa senhora, aí ele olha pra minha cara assim, eu assim com essa cara de novinho, né? Você chegou lá, sem salto, tudo bem. Eu tenho que abraçar esse cara de alguma forma e tenho que trazer ele pra perto de mim, senão eu não vou conseguir mudar o cara. Se vocês olharem meus antes e depois na rede social aí, vocês vão ver, parece trabalho santo lá que eu faço. Sei lá, eu. Vai, o santo da comunicação, sei lá, eu. Não sei, mas é muito louco. Mas por quê? Porque eles confiaram em mim. Em algum momento, eles me dão a carta da confiança. Lá nessa dinâmica, a pessoa chegava com alguém que levava ela lá. Por contrato, ninguém podia dizer quais eram as atividades feitas. Você não podia contar que dinâmica que você viveu. A gente deixava isso de propósito no contrato. Para eu virar para você e falar assim, ó... Tabata, eu vou te levar para viver uma experiência e vai ser a coisa mais louca da sua vida. Você confia em mim? Vamos comigo. Você não podia dizer o que era. A pessoa entrava no carro com você. E aí você vai ter que ficar sem celular. Você tem que avisar seus parentes que você tá sem celular por 2 dias. Aí você pensa assim, meu irmão, eu vou ser sequestrada e tal. Vamos fazer isso no acordo? Vamos. Fazer todo mundo vir pra cá sem celular. Sem celular, sem saber, é isso. Então, a pessoa chegava lá, a primeira dinâmica que eu fiz era com a pessoa que trouxe. Então, o padrinho, né, chegava lá... E aí o padrinho com a pessoa era a primeira dinâmica, porque era com alguém que você confiava muito. Tem que ser com alguém que você confia muito. E para eu conseguir desbloquear, porque era muita gente, então e eu não estava lá, não era eu que treinava, eu treinei o time para o time dar as atividades, não era eu que aplicava as atividades. Então, era muito engraçado, porque ali eu já tinha um senso de desbloqueio, ali eu já conseguia, de fato, abrir o coração do cara para ele ser transformado, entendeu? Aí, a outra cláusula que tinha no contrato é sem pedir divórcio, sem pedir demissão, sem fechar a empresa, porque dava uma sacudida na cabeça da turma lá, viu? Meu Deus! Eu acho muito legal isso. Eu sou curioso, né, com muitas coisas assim, mas às vezes nem tão corajoso. Sou. Não é, não. Você é super resistente a essas coisas. Depende do quê. Obrigada. Oi, diretor. Olá! Você concorda Olá. o quê? Que ele não é tão pra Não, frentex não. assim, né? Ele é super Ah, engomado. vai mostrar alguma coisa, novidade, alguma coisa, você Nossa, fica... falava de evento pra ele, eu não vou porque vão querer vender alguma coisa. A dinâmica de não sei o quê, que isso, vão querer achar que vão distrair camadas, não sei o quê. Ah, Não tenho mais minha opinião, Fê. almofadinha. Não consigo nem falar mais que eu sou curioso. Não sou. Os dois já falam que eu não sou. Você vê? Você não sabe o que você é, meu amor. Não sou. Se a Sou seu marido. Se a sua mulher falar que você não é, você não é. Eu sou A minha curioso. mulher falou que eu não sou, então não é. É isso. Eu não tenho... Eu sou mais curioso que ele. De manhã eu pergunto pra ela. Sim. É. Mas sabe o que é muito louco? Assim, e aí, outra coisa que vocês estavam falando, que eu acho que eu queria pegar o gancho também do que vocês falaram, porque olha eu, né? O tamanho da resposta que eu dou, né? 50 minutos de resposta. Tudo bem? Você tá sentado aí ainda? Fica aqui comigo, eu sou super legal, juro. Gente, ela só falou de 69 dinâmicas. Vai faltam 69 dinâmicas. Ela só falou de ainda uma. não virou Só e falou falou de como uma. é que ela visualizava a carreira dela. É verdade. 10 anos pra frente e tal, mas não tem problema, porque eu também parei na hora que ela virou e falou que as pessoas falam demais sobre a Mas vida. aí eu quero... Sobre a vida, coisas que você nem gostaria, assim. Precisa saber, mas não gostaria. E eu tenho esse dom, sabia? Eu sempre me lasco porque as pessoas me falam coisas que eu acho que não tinha necessidade nenhuma de eu saber. Que coisa. E o Danilo vira e fala, como é que as pessoas falam isso pra você? Eu falo, não sei. Eu falo, as pessoas acham que têm confiança em mim, pelo visto, né? Pelo Aí visto eu tem. falo, gente, não há precisava necessidade saber de dessa, né? tanto. Mas- Mas as pessoas acho que sentem essa confiança. Eu gosto de pessoas que falam. Ah, vá. Porque eu falo
o dia inteiro. Eu falo com o passarinho, bom, com a que planta, bom. eu adoro. E eu acho que isso é ser iluminado. Porque você fala. É. Não é aquela pessoa que vem aqui, tá bom, não, que a Tabata falou. Eu, se deixar, a Tabata que não deixa, mas eu queria ter episódio de 2-3 horas. Adoro. Habla e habla. Vamos Adoro. dessa cervejinha aqui, então. Bora. Tamo aqui, então, sextou. Acabou. Eu adoro. Mas assim, eu sei que tem mas eu acho que nós somos pessoas iluminadas, por isso que a gente é desse jeito. Sim. Falante, é espontâneo, é brincalhão, é comunicativo, cara, eu falo com a mão, não sei o quê. Por quê? Pelo jeito da luz que a gente tem. Acho que por isso que as pessoas olham e falam, nossa, que pessoas iluminadas. Nessa dinâmica de podcast, uma vez uma menina me perguntou assim no podcast, a Fefa é o quê? Eu falei, o que você quer que a Fefa seja? Eu não vou dar opinião sobre mim, é você que tem que saber o que você quer que eu seja. Porque eu sou uma Fefa para cada uma das pessoas que me conhecem. Você entende? Assim, também sobre ser autêntico, é sobre, assim, eu sou super palha, dá pra falar milhões de coisas a meu respeito. Eu sou muito engraçada, como dá pra perceber, adoro uma piadela, entendeu? deixa eu quicando, tio do pavê, eu sou meio tio do pavê, meio... Acho que isso também quebra um pouco de gelo, porque é isso, eu só atendo CEO, empresário, é uma turma chata no mercado corporativo, o tiozão da contabilidade tentando fazer conteúdo pra rede social. É chato, entendeu? Eu atendo a galera chata, mas aí eu faço eles serem legais. Porque eu sei o que é legal. Eu tô no entretenimento há 1000 anos. Pô, não é possível. Eu tenho tempo de comédia. Meus melhores amigos do meio artístico são comediantes. Então, assim, tempo de comédia é um negócio que pra mim é... Ai, nossa, eu sei tudo de comédia, de tempo de comédia, de estudo, de não sei o quê, curva do entretenimento, a jornada do herói, a narrativa, o storytelling, papapá. O que as pessoas estão aprendendo hoje, eu tive com 19 anos, amigo. 20 anos atrás eu estava tendo storytelling, estava aprendendo sobre isso. Então, eu adoro, sabe, fazer as pessoas serem legais, porque elas precisam ser legais na internet, na palestra, né, por mais técnicas que elas sejam, sabe? Então, eu falo, fala o que você quiser de mim. Fala o que você gostou de mim. Não sei. Cada um vai falar uma coisa diferente, eu acho. Fazendo a retomada da sua carreira artística, você entende que ainda os artistas não entenderam sobre profissionalização? Ai, vem uma história muito legal na minha história, tá? Eu fui estudar em Nova York, numa das maiores escolas de performance do mundo, tá? E foi muito legal, porque eu audicionei nessa escola, eu conheci o Matthew Broderick, o Whoopi Goldberg, conheci uma galera aleatória, assim, que eu falava, meu Deus. E eu lá em Nova York me aventurando, eu sapateava no metrô pra fazer dinheiro, tal. Falei, cara, estamos aqui na selva de concreto. E quando eu estudei nessa escola, eles tinham aula de padronização curricular para artista, onde fica a foto, onde a diagramação do Word, não sei o quê, para você fazer o tal... E eu olhei aquilo e falei assim, cara, artista é tudo perdido, brother. E o meu pai é um cara que sempre falou pra mim, você precisa trabalhar, você não vai ser pobre. Meu pai foi muito pobre. Muito pobre. Meu pai foi muito, muito pobre. Ele não tinha sapato pra vestir, ele vendia amendoim na rua. Muito pobre. E o medo do meu pai, o pavor do meu pai era que eu fosse pobre. Então, quando eu disse pro meu pai que eu ia ser artista, ele fez... Você é pobre. Não, filha, você vai ser pobre! Você vai ser pobre, você tá louca? Ele fazia pra mim, tá doida? Então, eu tinha essa martelada na minha cabeça, eu não posso ser pobre, não posso ser pobre, não posso ser pobre. Eu tinha isso desesperadamente. E aí, eu não perdia nenhuma oportunidade. Você falasse pra mim, você faz malabares de três bolas? Faz 3 bolas. Tecido, você faz? Poxa, nasci no tecido, nasci aqui, ó, nas trompas, já deu a cambalhota, entendeu? Sei lá, eu me virava nos 30, eu era a maior embrolona da arte que você pode imaginar. Só que quando eu fui lá nos Estados Unidos e os caras lá, nossa, não sei que currículo, eu falei, meu Deus, o Brasil não tem nada disso. Pedia para um músico mandar um orçamento de um showzinho para fazer um aniversário. Ele mandava assim no WhatsApp, pode ser 200 conto? Assim, 200? Pode. Não falava tempo de show, horário de chegada, nada disso. Não tinha isso. Eu falei, cara, eu preciso chegar no Brasil e fazer alguma coisa. Eu via que tinha muito evento de negócio em várias áreas dos negócios. E não tinha nenhum evento voltado para business no mercado artístico. Então eu falei, cara, eu vou fazer uma feira de empreendedorismo artístico. Juntar essas duas palavras, em 2014, o povo me achava doida. Empreendedorismo artístico, quê?
do que você tá falando? E eu falava, parecem palavras antagônicas, né? Mas elas, na verdade, nós somos todos CNPJs, por incrível que pareça. Todo artista é CNPJ, autônomo, MEI, todo artista. E a pessoa, nossa, é verdade. O cara é o próprio marketing, o próprio jurídico, a própria divulgação, ele faz o orçamento, ele manda o orçamento, aí ele tem uma secretária fake que ele resolveu baixar um WhatsApp Business para fingir que ele é um atendente, entendeu? Porque ele é ator também, né? Ele sabe o Lero, né? Sabe o Zaga. Então ali faz o Zaga, já negocia um contrato que é de mentira, que ele mesmo negociou, que ele mesmo assinou, que ele mesmo subiu. Olha, que não ele... precisa nem mudar a voz, porque tem IA pra ele fazer isso, você não entendeu? precisa nem... É o Nem rapaz na do voz. circo, é ele que cobra a entrada, é ele que vende a pipoca, ele é o palhaço, ele sai, troca de roupa, vai pro Globo da Morte, aí na hora que é a pausa do espetáculo, ele tá lá vendendo luzinha. É isso, Luzinha. Você fala, nossa, é o É a mesmo. mesma pessoa, é. Então, eu cheguei no Brasil e falei, cara, eu vou criar uma feira de negócios. Onde estão as pessoas com dinheiro? Itaim, Vila Olímpia, não sei o que, tal. O que essas pessoas fazem de entretenimento que não é só consumir entretenimento de final de semana, tipo teatro, cinema, tal? Dança de salão. Pô, vou dar aula de dança de salão. Aí fui lá pedir bolsa numa escola de dança de salão, na Milena Malzone. Milena, te amo. Obrigada, amiga. E eu falava pra ela, eu danço tudo. Se você quiser me dar bolsa, eu faço homem, faço mulher, eu faço o que você quiser. Faço cavalheiro, dama, tudo. Aí ela, tá bom, vou te dar uma bolsa. Tal. Aí eu comecei a aprender e dar aula de dança de salão ali pra galera das empresas. Google, Bradesco, não sei o quê. E aí eu descobri a chave do segredo. O RH. Aí eu chegava, eu blefava assim na recepção. Todo RH tem uma Ana. Oi, tudo bem? Eu vim ver a Ana. Do RH, Ana. Aí a pessoa, Luísa? Aí eu, Luísa, isso, Luísa. Ana Luísa. Ai, que loucura. Não confundi o nome aqui, tô tão atrapalhada. Luísa. Vinha a Luísa do RH. Luísa, sou professora de dança de salão. Vamos montar uma turma da empresa, tal. Aqui no espaço de eventos. Então, eu usava o espaço de eventos ali do prédio. Eu dava aula em 2 escolas também de dança. E aí, chora, me liga, implora meu beijo. Você é o quê, hein? CMO. CMO? Parecia uma seita. O povo falava tudo em sigla. Nossa, CMO, Celilô, Lelemô, Tripedô. Nossa, falava, meu, isso aqui é truco, né? Sei lá, era um jogo pra mim. Aquilo lá é uma loucura. Aí a pessoa, eu sou o cara do marketing. Beleza, do marketing. E aí os meus alunos me amavam, né? Porque eles tinham aula comigo em horários alternativos. Aí eu conheço um cara que eu falei, gente, tragam as esposas aqui, vocês estão fora do horário comercial, traz esposa, marido, né, pra fazerem par e tal. E a turma ficava super cheia, eles amavam, chamavam gente de outros andares, de outras empresas, vem aí e tal, e ganhava uma nota fazendo isso. E até que um belo dia eu conheci um cara, ele falou, bom, aí eu falei, vamos abrir uma roda aqui pra gente se conhecer, tem gente de outras empresas. Aí ele, meu nome é Raul Gama, eu sou vice-presidente do Banco Bradesco, essa aqui é minha esposa, a Tuca, eu trouxe ela aqui e tal. Nossa, o vice-presidente, chique, né? Ele é meu aluno. Aí ele, mas eu tô saindo do banco pra virar coach. Tá saindo pra virar... Eu falei, mas coach tipo de beisebol, assim? Coach, né? Treinador? Ele, tipo isso, só que de negócios. 2012. 12. Sei lá. Não, 2014, desculpa, porque eu comecei essa jornada pré-feira em 2014. Aí, esse cara... Eu falei pra ele, viu, terminou a aula, eu falei, deixa eu te falar, você vai sair do banco, né? Vou. Você não vai mais vir aqui, né? Não. Então, você não quer trocar? Você me dá 1 hora disso aí que você vai fazer desse coach aí, que eu tenho uma ideia de um projeto, e eu te dou 1 hora de aula particular com a sua esposa, vou lá na sua casa, dou 1 hora de aula particular. Você quer aula? Eu quero esse negócio aí, que eu quero ver o que você faz. Olha que ousada, olha ela como blefou. É a história do biscoitinho, tá lá um milionário no barco, chega um cara com um biscoitinho... Você quer um biscoitinho? Ele, que biscoitinho, cara? Eu sou milionário, eu tenho um barco, eu tenho um telefone, eu tenho isso. Mas você tem um biscoitinho? Você não tem, né? Eu posso te dar um biscoitinho, que é o que eu tenho. Então, cada um com o que tem. E aí, esse cara Nossa, ele me abriu, ele me ensinou sobre business, sobre negócios. Durante 1 ano e meio eu fiquei fazendo isso, dando aula para ele e para a esposa. Ele estruturou toda a minha feira e eu criei a Feira do Empreendedorismo Artístico. Para 25 mil pessoas, esse projeto existiu por 9 anos. Eu ensinava artista a fazer negócio. Inclusive, eu levei muita gente do empreendedorismo. Alfredo Soares foi palestrar na minha feira. Eu sempre encerrava com um grande nome do espetáculo, né? Então, eu homenageei Marcos Caruso, Miguel Falabella, Sérgio Manberti, Zezé Mota. Não consegui levar a Fernanda Montenegro em nenhuma edição que eu fiz, que foi para mim assim, caramba, eu não consegui trazer a Fernanda Montenegro. Porque toda edição eu tentava, né? Toda edição.
Mas foi assim, foi muito especial. Foi um projeto que eu despontei como nome, como segurança, como Fefa Moreira. O mercado artístico passou a me conhecer de todas as áreas, porque eu tinha dança, teatro, música, cinema, tudo quanto era área do entretenimento, falando de negócios. E os estandes, tinham os estandes todos. Eu tinha estande de mercado financeiro, para investimento de dinheiro, eu tinha estandes completamente complementares a tudo que um artista precisava saber de negócio. Sebrae. Aí, no final, eu tinha patrocínio Itaú, Sesc, Sebrae, SESI, Senai, Ministério da Fazenda, Governo Federal, Governo Estadual e Prefeitura de São Paulo. Eu tinha 9 institucionais que me patrocinavam no final, na minha última edição da feira. Então, foi um projeto muito legal. Eu tive sócios maravilhosos que me ajudaram nessa jornada. Ao longo dos 9 anos, eu fui ganhando sócios de presente, né? Enfim, que são todos muito maravilhosos, de áreas, né, completamente distintas e do entretenimento. E foi um projeto muito disruptivo para o mercado, para esse mercado. Porque a gente realmente ajudava os artistas a entenderem de negócios. E eu tinha uma frustração porque meu pai não queria que eu fosse pobre, então eu precisava aprender a guardar dinheiro, eu precisava aprender a gerir dinheiro, me entender como uma empresa, porque apesar de eu ser uma empresa, eu era um CNPJ, fazendo musicais e não sei o quê, eu não me via assim, sabe? E quando eu levei o Eduardo Saron, do Itaú, para palestrar na feira, né, eu falsifiquei uma credencial de imprensa. A gente pode falar a verdade, hoje em dia, vamos falar a verdade aqui, né? Somente a verdade, juro falar somente a verdade. Falsifiquei a credencial porque eu não tinha acesso no evento. Eu tentei com um monte de gente. Vai ter um evento lá e o Saron... Eu falei, cara, o Saron vai palestrar, eu quero que ele vá palestrar na minha feira e não sei o quê. Ele ia dar uma entrevista lá, não sei o quê. Quando terminou o evento, eu saltei as cadeiras, assim, ó, do Teatro do Itaú Cultural. Ele tava lá, eu saltei as cadeiras porque eu queria que ele palestrasse na minha feira, cara. O Itaú era, até então, a instituição que mais patrocinava entretenimento no Brasil. Do Brasil inteiro. Eles têm uma fundação para isso, não só o Itaú Cultural, como a Fundação Cultural Itaú. Então eu falei, cara, o que passa na cabeça de um cara que instituiu dentro de um banco um espaço só para falar de cultura e entretenimento? Né? Eu quero que esse cara vá explicar, eu quero que ele vá dizer, então, vamos lá, qual a sua vontade, por que você ama tanto a cultura, o que você acredita e tal. Aí eu falei... Pitch Elevator, eu tinha acabado de ler o Pitch Perfect, né? Então eu já entendia de pitch, já fazia muitas dinâmicas para isso. Tudo bem, seu Eduardo, muito prazer. Meu nome é Fefa Moreira, falei meu nome bem lento. E eu vim aqui conversar com o senhor sobre um projeto que eu tenho, que é uma feira de empreendedorismo artístico. Eu quero ensinar artistas a fazerem negócio. E você é um cara que está num banco e hoje é o maior patrocinador de cultura do país. Eu queria muito que você ajudasse os artistas, nossa classe, a entender de negócios, porque você está dentro de um banco batalhando por nós aqui. Então, eu queria que o senhor fosse lá falar, então adoraria poder te apresentar esse projeto. Aí ele, claro que eu vou. Não me perguntou data. Ele falou, eu vou antes de saber que dia que era, sabe? Então, aquilo para mim foi... Nossa, eu cheguei na minha casa. Ui! Aí, o segundo passo foi conquistar a assistente dele, porque ela não queria. Ela boicotava, ela jogava meu e-mail, mandei um presente para ela. Mandei. Ela só achará, viu, Nathalie? Nathalie. Mandei um conjunto de semijoias para ela. Nathalie, por favor, vamos encaixar essa agenda. Eu vou fazer a data da feira, eu vou divulgar na data que ele puder. A hora que ele me disser que data que ele pode, eu vou divulgar nessa data. Qualquer dia do ano. Qualquer dia do ano. Você falar do 1º de janeiro a 31 de dezembro... Até 31 de fevereiro a gente cria no calendário. A gente cria. E assim, aí ela riu, me mandou por e-mail uma foto do presente, porque eu mandei um bilhete com presente para ela e falou assim... Adorei a sua insistência e o seu carinho. Vamos achar uma data. E me mandou tal data. E eu fiz, temos uma data. Falei pro seu sócio, consegui. Então, esse cara foi num domingo, bicho, de jogging, levou filho e tal. A hora que ele entrou, eu comecei a chorar, juro por Deus. A hora que ele entrou na minha feira, que ele foi lá palestrar pra mim, eu falei, cara, eu não tô acreditando que esse cara veio no domingo, brother, de sol, 2 da tarde ele veio. E a palestra dele tinha tanta gente, não cabia mais gente em pé, era um mar de gente, um mar.
E eu sentei, ele falou, mas você quer que eu palestre mesmo? Eu falei, não, pode ser um talk, vamos conversar, bater um papo meio Oprah, sabe? Vamos ser descolado. E aí... Ela é ótima, né? É verdade. Aí eu comecei a chorar. A hora que eu fui fazer a primeira pergunta, eu chorava. Eu falei, meu Deus do céu, eu falei, gente, eu não vou conseguir terminar essa entrevista aqui, porque vocês não imaginam. Mas aí depois eu contei pra ele que eu falsifiquei a credencial. Aí ele, meu Deus, que exemplo péssimo. Desculpa, eu tive que fazer isso. Mas consegui. Consegui, tá vendo? A minha mãe já falou, eu já contei essa história umas 3 vezes, minha mãe, para de falar essa história publicamente, não é pra você contar pras pessoas que você faz essas artes. Eu falei, mãe, todo mundo faz, para. Quem nunca falsificou um RG pra entrar numa balada? Quem nunca gente. fez nada. Vai. Teve um evento que não vou falar o nome, que a gente não tava conseguindo entrevistar os palestrantes, e a carteirada era o nome do dono do evento. Pronto. Eu nem conhecia. Depois, foi conhecer depois. Fulano falou pra mim vir falar com você, porque a gente tá o podcast oficial do evento. Você não consegue 15 minutos? Essa aqui, foi ela, não fui eu. Viu, Deus? Se viu, tá vendo? É elas que falsificam as coisas. É isso. Aí começou a dar certo, falei, olá. É muita luz, é muita presença. A pessoa, você acha que ela vai duvidar? Você acha que eu vou olhar pra cara de você e falar, o crachá dela é falso? Jamais. Mas jamais. Não. Se ela sorrindo, segurança, não precisa nem dar pulseira. Teve um nada. evento aí também que eu falava assim, o meu foco é lá que estão os famosos. Daí o Danilo, tem segurança. Eu falei, isso não é problema. Eu ia, boa tarde. A segurança só abria a porta assim pra mim, nem No segundo importava. No segundo dia, o segurança chegou pra mim e falou assim, olha, eu não vou poder deixar você mais entrar, porque mudou aqui a dinâmica. É só você fazer tal e tal coisa. Ela conseguiu fazer todo. Eu falei assim, ela falou, tá, você quase fez o cara perder o emprego, porque acho que é o cara de você. Muito bom. Mas eu acho que isso a gente tem que usar pro bem. Sem dúvida. Vamos esquecer brincadeiras à parte, né? Como a gente gosta de falar. Vamos esquecer essa questão da falsificar a credencial, mas era por um bem maior. Amigo, tinham milhares de pessoas ouvindo um cara que é presidente de um banco explicar o porquê que ele resolveu patrocinar a cultura. Olha como isso era importante naquele momento. E que era isso, né? A primeira edição da feira foi 2016. Não, desculpa, 2015. A primeira edição da feira foi 2015. Em 2015, não era esse tanto de empreendedorismo que se fala por aí. As pessoas não tinham tanta informação de negócio, tanta informação de gestão. Não tinham, elas não tinham acesso a isso. Nada, Fifa. Nada, ninguém entendia nada. Ninguém fazia ideia do que era um CEO, amigo. Desculpa, mas não faziam ideia do que era um CEO. Eu tô falando de 10 anos atrás. Então, naquele momento, eu falei, cara, eu preciso olhar para esse homem, eu preciso extrair dele o que há de melhor, porque senão... as pessoas vão sair daqui cheias de um papo tão cabeça que nem elas vão entender. Então, eu extraí o que há de melhor de uma forma muito simples e que é o que eu bato muito nos meus clientes hoje. Meus clientes falam muito rebuscados. Eles têm uma postura tão formal, comercialmente, que às vezes não é nem sobre eles serem autênticos. Eles têm que ser formais. Eles têm que ser inacessíveis. Eles têm que ser chatos pelo cargo que eles ocupam. Sabe, não é nem pelo fato deles serem pessoas, porque eles comigo ali, ó, tete a tete, eles são mega legais. Mas aí, a hora que eles estão na corporação, eles têm um lance de liberdade, eles têm uma linha muito tênue entre dar liberdade para a audiência e não dar liberdade para um colaborador. Olha a dificuldade que eu tenho com o CEO. Porque na rede social, ele tem que dar liberdade para a audiência, senão ele não tem engajamento. As pessoas que seguem vocês no podcast, elas são íntimas de vocês. Elas se tornaram amigas. Vocês, se eu perguntar, me falem 10 pessoas que assistem todos os podcasts, vocês vão fazer essa lista assim, ó. Tenho certeza absoluta. Como eu com os meus seguidores. Foi lá no Sebrae, eu dei uma palestra gratuita, foi uma seguidora minha que me segue, sei lá, há 5 anos. A menina ficou emocionada na hora que ela me viu, ela me levou presente. Porque ela viajou para ir me assistir, porque era uma palestra gratuita, que o Sebrae estava me bancando para estar lá. E ela foi, e ela falou assim, você não imagina, eu te sigo há tanto tempo, eu nem tô acreditando, eu não sabia qual era o seu tamanho, eu não sabia como era o seu perfume, eu não sabia... Olha que louco, ela... A gente estava na Expo Mulher e... Rede Mulher Empreendedora, é isso aí. A gente tava lá e veio uma moça falar com a Tabata e comigo, né? Ela falou, eu acompanho você. Eu falei, que legal. Ela falou assim, eu sou a fulana que uma vez deixou um comentário assim. Eu falei assim, e eu falei pra ela o que eu respondi. Ela, foi você mesmo que me respondeu? Foi lógico. Então ela falou,
Nossa, que legal. Aí ela toda hora ela ia lá, né, no stand nosso, ficava lá, assim, fazendo tchau. Eu falo, cara, é isso. Mas você falou uma coisa e veio uma pergunta muito clara pra mim. O que é mais difícil, Fê? Uma pessoa famosa que eu faço de mídia, ou um CEO num alto escalão gigantesco, o ego ali? O que é mais difícil pra você conseguir contornar? Ah, é Mas uma pessoa famosa. Em qual aspecto? Contornar Porque, em que assim, sentido? Porque ambos são famosos, cada um na sua área. O cara que tá na internet, ele é o fodão, todo mundo me conhece. E o Quem é você pra CEO? falar alguma coisa pra mim? E o CEO vai olhar pra ela e vai falar assim, ué, peraí, mocinha. Quem que é você pra falar? Eu tenho uma empresa de bilhão, lá, Mas lá, a lá. Fefa já deixou de ser a mocinha faz tempo, Não, né? mas então, Diga-se mas a de minha passagem. pergunta foi uma coisa mocinha, foi só uma maneira de carinhosa de falar. Como que é lidar com esses, que são dois egos diferentes? Esse cara tá começando a ir pra internet, ou forçado, ou porque agora ele quis, e o outro tá lá estourando. Não, é transitar por áreas diferentes, né? É. Essa pergunta é ótima. Qual é o maior ego, do artista ou do CEO? O maior ego é do artista, sem sombra de dúvidas. Porque o artista, ele é. Vou te dizer, não necessariamente o influenciador... As pessoas têm que parar de separar o artista do influenciador, porque o influenciador, principalmente o influenciador da comédia, não tem como dizer que ele não é um comediante. Ponto, certo? Tecnicamente falando, esse cara está produzindo um conteúdo que é um entretenimento e que é uma arte. Ah, ele tá pintando um quadro, ele tá... Não sei. Ele é um influenciador grande porque ele faz alguma coisa, seja de humor, seja um esquete de humor, seja alguma coisa ele faz, certo? Esse cara, ele é assim. O cara que chega num cargo, ou chega num bilhão, ou chega num milhão, ele tem um entendimento e a certeza de que ele só chegou lá porque pessoas que sabem mais de determinados assuntos do que ele complementaram o ecossistema dele. Ele me contratou porque ele não entende de internet. Então, eu toreio, mas o CEO é mais fácil de torear, porque o CEO ele tem um entendimento de que eu entendo muito mais de internet do que ele, eu entendo muito mais de entretenimento do que ele, eu entendo muito mais de comunicação e rede social do que ele. Esse jogo ele não joga, ele não sabe jogar. Então ele fala pra mim, o que é pra eu fazer? Ele me dá aqui, fala, eu faço. Entendeu? Ontem mesmo eu tava numa mentoria com o meu mentorado, ele falou assim, mas não, você manda, eu faço. O que é pra eu fazer? E ele é bilionário, entendeu? Então assim, é um negócio que eu falo pra ele assim, confia em mim. Ele já confiou, ele já assinou comigo. E ele tá investindo em mim. Eu sou um investimento dele, certo? Ele investiu em mim porque ele entendeu, ou alguém da empresa entendeu, que aquilo é importante para a imagem dele, para a autoridade dele, para o faturamento da empresa. Com visibilidade, nas redes sociais, eu consigo uma série de adjacentes muito maravilhosos, principalmente de imprensa. Com imprensa, eu consigo uma série de adjacentes muito maravilhosos. Faturamento. Há casos de Forbes, meu media trainer lá da empresa é o Zé Vicente, né? Atual ex-editor-chefe da Forbes, então ele que faz o media training da FM Direções. O Zé, há casos comprovados dele encontrar com a pessoa de 6 a 7 meses depois do cara ter sido uma capa de Forbes e o cara falar assim, cara, eu aumentei em 10 vezes meu faturamento porque eu fui a capa de Forbes. Entende? Então, há um círculo que vai se formando em volta daquele movimento que a gente cria na rede social do cara, que aí reflete 100% em dinheiro. Ele enxerga isso. O artista, muitas vezes, fala assim, por que eu estou fazendo isso mesmo? Ou por algum empresário, ou, sabe... O que acontece geralmente nessa estrutura empresarial, eu ajudo muito, na época que eu mentorava artistas, hoje em dia eu não atendo mais artistas, né? Foi uma escolha justamente por causa disso. Não quero mais me estressar. Já falei pra vocês, meu Botox tá caríssimo, entendeu? Não quero, Botox tá aumentando. Eu não quero mais me estressar. Quer me estressar? Pega a senha de amanhã. Hoje já passei raiva, entendeu? Uma senha por dia, não sou obrigada. Então, eu não quero mais artistas porque, de fato, lidar com... Mas eu sou, mas essa é minha essência, mas eu cresci fazendo isso, mas isso sou eu, isso não tem como mudar, é muito mais difícil do que o que eu tenho que fazer. E é legal você colocar isso, ficou bem claro pra mim, e essa pergunta, ela teve muita lógica pra mim, por isso que eu fiz essa pergunta. Porque eu sei que, na minha concepção, são egos diferentes, mas eu queria só que você desse essa pincelada que eu imaginava que o artista era muito mais difícil de você lidar, porque ele se acha, todo mundo me conhece.
Porque se você olhar hoje o artista, pra mim o artista é a Fernanda Montenegro. Não é o cara estourado no TikTok. Ele é um influenciador. Porque amanhã ele pode desaparecer. Sim, sim. E eu acho que pros artistas ficou algo de tipo, caramba, pra mim chegar onde eu cheguei, né? Eu tive que participar de 300 mil filmes, eu fiz isso, eu fiz aquilo, porque onde você via um artista? Na Na televisão. televisão. Você não via um artista em qualquer outro lugar. Você pega um Miguel Falabella, o Murilo nem sabe quem é. Só que todos nós sabemos quem era. Miguel Falabella. Unânime. Sim. Entendeu? E aí tem o Joãozinho da esquina, não sei da onde, que tem mais seguidores que o Miguel e todo mundo conhece. Então, é navegar nisso que eu gosto. De entender porque as pessoas... Perdeu isso. Pra mim, tá? Que sou mais velho, perdeu. Perdeu. É o fulano que estourou na internet, é a bolha da internet. É diferente do que... Um exemplo, jogador de futebol. Os lá de trás não eram tão famosos. Hoje qualquer jogador de futebol vira famoso. Por quê? Tem mídia em cima dele, tem um monte de... Lá atrás os caras não eram tão grandes assim. Um Ronaldo da vida, que eu sou super fã do Ronaldo. Um Ronaldo da vida, pô, o cara virou um mega empresário. Só que ele não tinha como ter hoje que você pega um jogador de um time menor e ele, todo mundo já conhece. Então, eu acredito que a internet potencializou isso, por isso que os CEOs vieram. Mas esse equilíbrio que eu acho que, por isso que eu te perguntei, agora você já deixou claro por que você saiu disso, você ficou só no CEO, né? Isso é bem legal. Sim. Porque é o que eu volto pro que a gente criou aqui, tá? E qual que é o critério pessoal seu para aceitar parcerias, projetos e mentorados? Nossa, eu já tive tanta coisa que fere isso. Talvez o meu critério é a minha crença naquela pessoa. Eu já tive mentorada artista, uma moça que era tão desafinada e o sonho dela era ser cantora. Eu não aceitei o trabalho, ela ia me pagar à vista, eu não aceitei. Porque não dá para eu ter um case que não é bom. Eu tenho que olhar um potencial. A gente, veja bem, não sei o que você é na sua casa, você está aí, você é empresário de alguma coisa, certo? Então vamos supor um contador, certo? Sou empresário, eu tenho uma empresa de contabilidade. O feeling que esse cara tem para uma planilha, para uma prestação de contas, é a vida que deu para ele. O meu feeling para entretenimento, eu tô no palco desde os 3 anos de idade. Eu olho para uma coisa na internet e falo, essa pessoa vai estourar. Eu olho para um cara, um CEO e falo, meu, tem um negócio aqui. Puxo um brilho de cá, puxo. Porque hoje, no lugar que eu ocupo, com as pessoas que eu atendo, eu não posso errar, Tabata, não posso errar. Você faz ideia de que se eu faço uma cagada, gata, a manchete vai ser mentora desse fulano fez cagada. É a manchete que... Você faz ideia da trolha que eu tenho de responsabilidade? Eu tenho uma trolha de responsabilidade, que é um tamanho de um bonde, de um jegue adulto. Você tá entendendo? Que eu falo, gente, nesse nível de pessoas que eu atendo, hoje eu atendo dono da Mais Um Café, o dono da Iapchat, o CEO da Homens, Léo. Quem são os meus clientes? Léo, da 300 Franchising, a Cris Arcangeli, dirige todo o projeto da Cris Arcangeli, do Currículo, do Centurion. Sabe, eu tenho um nível de pessoas que eu não posso errar. Então, vem um povo lá. Se a pessoa faz uma palestra, que eu não acredito naquilo que eu estou montando, na palestra da pessoa. A pessoa me contratou para fazer uma palestra para ela. E eu não acredito naquilo que está sendo dito. Eu não faço. Porque aí vem meu lado artístico. Fala para um artista fazer uma peça que ele não acredita. Um cara, sei lá, a gente não pode falar de política, mas um cara de esquerda não vai aceitar um trabalho de direita. Não vai. Não vai porque aquilo fere tudo que ele acredita. E é a imagem dele associada àquilo. Hoje, um cliente, quando sobe no palco para palestrar, ele tem a minha imagem associada a ele. Ele precisa ser bom. O cara entra na minha empresa, a primeira coisa que eu falo para ele é assim, você precisa ser bom. E eu vou precisar de você. Você vai me pagar e você vai trabalhar junto comigo. Porque não adianta, eu não consigo fazer seu vídeo de IA. Quer dizer, eu tenho um cliente que eu faço vídeo de IA dele, o Douglas. Dá pra fazer. Mas assim... o Douglas é o meu cliente mais arrojado, ele é dono de uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil e ele é surfista de Peruíbe, entendeu? O cara vamos lá, não, bora, vamos fazer. Ele é desencanadão, assim, desenrolado, sabe? Então eu falo pra ele, Douglas, eu dou umas testadas com umas coisas com ele meio malucas, assim, ele super topa e dá muito, muito certo, tem dado certo. E aí, eu me pego pensando, se eu fizer uma cagada hoje,
escolher um cara que não acredita no que ele tá dizendo. Ah, é um herdeiro falando de sucesso. É um... Sabe? Por que eu vou montar isso? Você fala isso e eu e a Tabata, a gente já passamos dos 260 episódios, Fefa, e no começo sentava qualquer pessoa aqui. Porque a gente precisava, né, ganhar corpo, performar. Entender. Treinar também, né? Treinar e assim, a gente não pesquisava a pessoa. Hoje já funciona de outra maneira. Quando a gente começou, eu aprendi que isso aqui é 80% você e 20% eu e a Tabata desse lado aqui. Porque a voz de fala aqui, a estrela é você, não sou eu e a Tabata. Se não faço um episódio, sou eu e a Tabata. E as pessoas que têm podcast, elas acham que elas vão ficar famosas. Não. Entendeu? Você vai ganhar mais conhecimento e aplicar algo depois. Depois que a gente tornou isso num negócio, virou um ecossistema de negócios. Só que eu demorei pra entender. Sim. Demorei pra acreditar que isso daria certo. E demorei pra falar, não, o fulano, ele é super legal, ele vai sentar aqui. Porque o fulano, o Beltrano, que isso, aquilo. Hoje eu vejo lá em comentários antigos de pessoas que passaram, escrito lá, picareta. Eu falo, ai, o que tá vendo? Por quê? Meu. Hoje, quem senta aqui, eu acredito. Então, quando você falou isso, é muito gostoso escutar. Sim. Porque não é papinho de coach que a turma fala aí, porque vocês falam a mesma coisa, não. É bonito você poder fazer escolhas. Sem dúvida. Sem dúvida. E não só pelo dinheiro. Fala assim, pra você não dá. Mas eu tenho um caminhão de dinheiro. Pode ter 3. É a história do biscoito. Vou entrar numa seara aqui muito interessante, que é o seguinte. O algoritmo da rede social é por associação. O princípio do algoritmo de rede social, ele é 100% por associação, porque ele foi pensado em uma sociabilidade. Só existe sociedade a partir do momento em que nós temos 2 ou mais pessoas. Não existe uma sociedade de uma pessoa só, né? Então, a sociedade ela é feita de 2 ou mais. Por que eu estou dizendo que esse pensamento de algoritmo mexe em tudo? Porque a partir do momento, vocês estão aqui, eu estou emprestando minha autoridade para vocês, vocês estão emprestando para mim, certo? A gente troca isso. Os assuntos que permeiam isso, eles passam por 7 quesitos. Quem eu sigo, quem me segue, onde eu estou, quem eu marco, quem me marca, os lugares que eu marco e os arrobas que eu sigo, certo? Todos esses quesitos formam o meu algoritmo. Se você que está aí na sua casa agora, faz um exercício para mim. Você está assistindo a gente pelo YouTube ou seja lá o que for. Abre lá a rede social. Abre aí, Tatá. Abre a rede social, abre aí. Abre o Instagram. Aí você vai lá no Fefa Moreira. Digita aí, Fefa Moreira. Vocês vão entender uma coisa. Fefa Moreira. Achou eu aí? Achei. Você já me segue, né? Sim. Deixa de me seguir e me segue de volta. Ô, Glória, jura? Faz Não isso, quero faz cometer isso. esse crime. Não, amiga, faz isso, porque você vai entender. Faz isso, deixa... Me segue. Quem não me segue, passa a me seguir agora. Briguei com você. Boa, me segue. Voltei. Quando você clicou em seguir, aparece um monte de gente embaixo, não aparece? Quem que apareceu embaixo? Caíto Maia. Passa pro lado, quem mais? Giovanni Begozzi. Tá bom, quem mais? Ana Paula. João Apolinário. BTG Pactual. Tá, Luíta Miraglia. tá. Henrique Toledo. Não, Tá. não sei quem é. Dani Martins. Aguiari. Bárbara. O Aguiari. Pronto. Bom, vamos lá, de Thiago 10 Tessman. pessoas que vocês falaram, de 10 pessoas que vocês falaram, são 10 coisas de empreendedorismo, não são? Por quê? Eu não posso seguir mais ninguém que não diga respeito ao que eu intencionalmente quero que trabalhe pra mim. Pessoal, tem uma galera que eu vou parar de seguir. Peraí. Eita! Vamos a partir de hoje. Se você está trabalhando com sua rede social, aprenda uma coisa. A partir de hoje, você vai parar de seguir parente, parar de seguir primo, parar... Eu só deixo você seguir contatinho, caso você esteja solteiro, solteira. Pode seguir contatinho, porque é legal dar uma autoridade aí. Mas, assim, vai atrapalhar seu algoritmo. Se o contatinho não faz conteúdo nenhum, não vai fazer diferença nenhuma. Mas por quê? Porque eu vou fazendo uma maçaroca de coisas que vão em volta que eu organicamente consigo entregar isso de forma melhor. Então, para o Acordo Podcast, conforme vocês deem uma filtrada no que vocês seguem, Fefa, vocês viram que eu sou 100% relacionada a empreendedorismo. Me seguir pelo Acordo Podcast é um ótimo negócio. Perguntar. Consultoria. Valendo! Consultoria grátis. Momento Vamos lá. consultoria grátis. No Acordo, eu só sigo as pessoas que eu entrevisto. Mais ninguém. Legal. Isso é ruim? Isso é bom? Isso é ótimo.
A não ser que você faça isso intencionalmente, né? Tô falando, você pode seguir, desseguir, você precisa começar a ensinar algoritmo é igual bebê. Gaga, de bi. Você vai falando, vai fazendo, fala. Todas as suas movimentações ficam registradas nessa trama por trás da sua rede social. Essa trama é ensinada, treinada. Hoje a gente gasta um caminhão de dinheiro dentro do... É muito legal essa sua estratégia de seguir quem você entrevista, mas vai chegar um ponto, sei lá, 4.000 episódios. Você vai ter lá 4.000 pessoas que você segue. Né? Amém. Amém, Que amém, seja. amém. 4.000 episódios são quantos anos? Mas eu tenho pessoas que eu queria deixar de seguir. Os picaretas aí. Eu vou falar isso e a pessoa fala, a Fefa falou que eu tenho que parar de seguir depois de um tempo. A minha mentora de rede social, Fefa Moreira, me proibiu de seguir você. Mas fato é, muito importante, de que você... quando eu falo que o algoritmo é igual neném, é igual bebezinho, que você precisa ensinar, põe esse aqui, isso aqui, isso aqui. Você vai treinando isso. Por exemplo, no meu consumo, eu poluo muito do meu algoritmo. Eu também sou um ser humano, né? Eu amo a Zizi, que é a minha mini Yorkshire. Eu tenho um monte de vídeo de Yorkshire, encaminho para minha mãe, encaminho para o meu namorado, encaminho para as minhas irmãs. Eu amo Yorkshire. Abre a minha home, aparece um monte de Yorkshire. Mas... por que isso não polui o meu algoritmo? Porque eu nem curto, nem comento. Eu só compartilho o vídeo por dentro do meu inbox, não boto nos meus stories e não sigo as páginas de Yorkshire, a não ser a minha Yorkshire, que é a Zizi. Zizi, a dog, é a minha cachorra. Então, é o único Instagram da dog que eu sigo. Agora, quando a gente fala sobre esse ensinamento de bebê, eu faço isso organicamente. A chance de eu aparecer no orgânico para alguém... a chance de eu aparecer aí nessa listinha para alguém... Vocês viram aí a listinha que vocês passaram a me seguir? Não deixa de me seguir, hein? Eu sou um assunto interessante. Não aperta de seguir, não, hein? A chance de eu aparecer nessa lista para alguém é muito grande. Porque eu começo a entrar nesse molho. Eu começo a mexer esse doce junto, entendem? Eu vou treinando em tudo o meu algoritmo. Então, estrategicamente... tá passando pelo lado de um lugar de eventos, de empreendedorismo? Faz um story, marca o lugar, oculta. Oculta o lugar. Não precisa deixar aparente. Tô tirando foto do story de um trânsito, mas eu marquei São Paulo, Alphaville, não sei o quê. Lugar, espaço do evento tal, escritório da Carol Pfeiffer. Vai marcando, porque isso vai ajudando o seu algoritmo, vai ajudando você a começar a entregar para o orgânico para essas pessoas que permeiam esse assunto. Se o seu assunto é culinária, vai lá, Le Cordon Bleu. Vai lá, chefe tal, marca no oculto, esconde esse arroba, não precisa deixar aparente. Esconde, arrasta pro lado no seu story que some, né? Não sei se vocês sabem fazer isso em casa, mas some. Mas liberou agora a função de mencionar. Não sei se funciona igual. Você sobe o story sem mencionar ninguém. Aí embaixo, se você tem uma arrobinha, você clica em mencionar. Sim, menciona, você edita consegue... depois. E aí não aparece quem você marcou aquelas 300.000 pessoas. É que eu faço muito rápido, né? O mencionar você tem que botar depois. Depois. Eu faço na hora, já tirei já arrasto pro lado, entende? Às vezes fica até mais fácil. Eu faço isso comigo mesma, faço isso com os meus clientes, para os meus clientes começarem Eu fiz isso em um evento de Santos, marcando a cidade ou marcando o ponto, e começava as pessoas quererem olhar o meu perfil devido à marcação. Então... Você já fez esse estudo? Por exemplo, faz um estudo aí na sua casa. Quando você marcar um story, marca a localização de onde você tá. Depois você publicou. Quando der quase 24 horas antes de sumir o seu story, faça esse estudo. Vai lá no story que você marcou a localização, clica na localização, vai aparecer as pessoas que viram o seu story daquela localização. Isso é o ensinamento do algoritmo, tá? Eu agora fui para o Web Summit Lisboa. Marquei um monte de lugar. Microsoft Web Summit, Microsoft, Google, não sei o quê. Marquei um monte de coisa. E eu comecei a ter audiência de Portugal, em empreendedorismo. Eu já trabalhava um tráfego pago para Portugal, porque eu acho que a Europa, para mim, é o meu próximo passo com a agência. Eu vou exportar a agência para a Europa, né? É o que eu pretendo fazer já para o ano que vem. Exportando a agência para lá e começando a atuar em Europa, eu começo por Portugal, falam português. Para chegar meu conteúdo é muito mais fácil. Agora, existe uma outra ferramenta também no Instagram que vai abrir o mundo pra gente, que é a tradução simultânea, né? Eu não nem para todo mundo tá liberado. Eu não sei se você na sua casa já tem liberado essa ferramenta de dublagem, que é mágica.
Quando você tá lá no meu post, vai lá no meu Instagram, tem um post que, agora, o último que eu postei na cozinha, tô fazendo uns vídeos assim de cozinha, um papo sincerão, que eu sou meio sincerona às vezes na rede social. E eu fiz um papo lá na cozinha, conversando, tomando um café, vai lá, eu tô com um hobby verde assim. E esse vídeo você consegue assistir ele em mandarim, espanhol, português, inglês e eu falando em outro idioma. O que é mais bizarro. Porque eu saio dublada em outro idioma. Você vê eu falar em outra língua. Ele clona a sua voz? Eu pus mandarim, achei doidaça. Ele clona a sua voz? Clona a minha voz. Tem hindi, eu tenho hindi, mandarim, espanhol, Não sei se no meu tá inglês. liberado. Eu vou fazer agora um podcast em outra língua. Agora quero ver. Vê no meu, fica muito curioso. Eu falando em hindi, bota eu em hindi. É assim, juro, é muito legal. É divertido. Muito bom. Cadê? E Cadê? tem mais uma coisa também. Você já tá aí, né? Peraí. Já tá aí? Vê eu aí falando em hindi, mandarim. Como é que eu... legendas? Não. Não, onde que você Ele vai direto, Tatá. Você vai lá nas configurações e habilita a tradução. Eu vou te ensinar depois, Você depois. vai aprender. Aliás, vamos fazer uma promessa aqui. Quem tá no Acordo Podcast, depois que sair esse episódio, eu vou liberar para vocês um vídeo de tutorial de autorizar, liberar traduções. Pra vocês poderem brincar de dublagem também. Para vocês descobrirem também se na sua rede social isso é possível ou não. Porque eu não sei, algumas pessoas já estão liberadas com a ferramenta, outras não, né? Depende Sabe uma coisa que vai voltar em 2026 que eu adoro no Instagram? Séries. Então você vai poder... Lembra que tinha aquele guia, o guia de séries, né? As séries vão voltar em 2026. As séries vão voltar em 2016. 26. As séries vão voltar em 2026 para que você consiga organizar os seus quadros no Instagram. Eu adoro criar quadro temático para os meus clientes. Então, por exemplo, isso dá uma criação para a gente e isso cria um senso de pertencimento, que é o que a gente vai viver. Bárbaro, que é o que eu faço no YouTube. Eu adoro criar no nosso canal as playlists. Então, isso. assim, é playlist de alguma coisa diferente, sobre negócio. Tem Eu de adoro vlog, o vlog, acordo agora tem só saúde. do evento que a gente fez, tem o Acordo de Saúde. Eu acho super legal. Tem o quadro da Natal, só com mulheres. Por quê? Máximo. Isso organiza pra pessoa que chega lá. A pessoa às vezes chegou na sua casa, ela não tá bagunçada. Ela chegou ali e falou, pô, deixa eu organizar. E uma coisa top agora que também eu faço, que eu vi que a gente vai ter que ativar o seu canal do YouTube, é collab. Collab, O maravilhoso. YouTube liderou a collab agora, que é sensacional. Facilita então, porque vai populando o seu... vai populando. o seu Então imagina, canal, entendeu? quantos podcasts já a Fefa já não participou. Nossa, ia ser A maravilhoso. gente Uma aciona playlist e lá fala, de você viu, cria uma me playlist. chama em collab aí, por gentileza. Você cria uma playlist lá, podcasts que a Fefa participou, no seu canal. E aí você pede pra todas as pessoas, você não me chama na collab? Porque o bom, que o YouTube já começou assim, o Instagram hoje já dá pra você fazer, de editar e... Eu vou lá e te chamo na collab. Então, todos os podcasts que você já participou, você consegue criar uma playlist no seu canal e as pessoas não estão olhando pra isso. Daí, claro, a visualização fica pro canal principal, que é o canal. Mas você não tá preocupado com a visualização. Você tá preocupado com a pessoa chegar no seu canal e falar, caramba, a Fefa já participou de 200 podcasts. Mas É daí a isso, gente vai é criar um quadro no YouTube da Fefa, do Fefa Collab, mas ela só aceita aqueles que ela gostou. É Porque ela não isso! Nossa, mas aí é legal, hein? Ai, é missão impossível. tem que Nossa, a Fefa não me mandou Nossa, mensagem pra fazer a collab. A pessoa vai ter que ralar peito pra ser boa, passar no critério de Nossa. qualidade da Fefa. Eu acredito que tem que fazer isso. Só pro pessoal ficar assim, será que ela gostou ou não gostou? Ela não entrou Ai. comigo, em contato comigo. Ô, Tatá, não, posso te falar uma coisa que aconteceu Tadinha comigo? da Nath, vai todo mundo ligar pra ela. Viu, a Fefa não me chamou aqui pra fazer a collab. É isso. Uma vez eu fui dar uma entrevista num podcast. Eu tava contando isso ontem, foi muito engraçado. Eu fui dar uma entrevista num podcast, a moça que me entrevistou, primeiro assim, ela usou do ex dela pra me chamar, que era um cara que eu conhecia. A gente vai mais uma vez pra essa história da confiança, né, e tal. Aí ela usou dele pra me chamar. Daí eu aceitei por ele, né, eu nem conhecia ela. Ela era muito louco. Eu vivia, sabe sanduíche, ishi, ueco? Eu falava, ela repetia tudo que eu falava. Repetia as minhas frases, as minhas falas. Eu tava falando, falei, cara, eu tô muito louca nesse podcast aqui, cara. O que tá acontecendo? Alguém me tirando daqui. Juro. E foi um podcast assim, que foi essa loucura toda. E aí, ela usou os cortes do meu podcast e ainda ela me pedia collab, ela punha meia fala minha e eu...
a conclusão dela. E aí, olha só que ela fez um Instagram inteiro de comunicação e posicionamento para empresários. Olha que loucura, que loucura. Validado pela FEFA. Validado por mim, ó, que loucura. Como é que é essa safadeza? Que E loucura depois é de fazer uma credencial falsificada é ruim? Ei, que doideira! Para com isso! Pagou comissão, pelo menos, pra Não, você? devia ter... Cada vez que ela me pediu um story, eu bufava, um collab, eu bufava. Falava, é muita cara de pau, velho, é muita cara de pau. Eu fiquei tão pé da vida, ela separou do meu amigo. E aí... Você bloqueou ela. Anos depois, encontrei com meu amigo no evento, falei assim, puta... E o brother? Que cilada, Bino! Que cilada que tu me botou, cara! Pô. Aí ele, não, mas eu nem imaginava que ela ia fazer isso. Eu falei assim, amigo, vou ficar chateada com você. Na próxima você vai perceber. Ó, veja você. Ele, não, agora eu tô com uma moça super legal. Eu falei, eu espero. Ela tem podcast, você perguntou? Tem podcast? Ela não Deve quer ser ser no famosa? fundo. Não. Se ela tem podcast, ela não deve ser legal. É, não deve ser Gente, legal. a gente já parece. passou por cada coisa que eu... Não, eu acredito assim. Mais água? Pessoal, Tem aí? Tem. o pessoal faz podcast, mas ele não entende o porquê que ele fez. Ele simplesmente entrou na modinha e fala, não, conheço várias pessoas e vou falar com as pessoas. Ele não tem uma estratégia, ele não tem um critério por quê. Por que tá entrevistando fulano de tal? Qual que é a esteira de produtos dele pro podcast fazer sentido? Lógico. Normalmente, assim, as pessoas falam, eu tenho uma casa de sapato, eu vendo sapato, uma loja de sapato, e vou montar um podcast pra falar sobre relacionamento. Eu falo, minha amiga, lugar de lavar roupa suja é em casa, não no podcast. Nada contra, só que as pessoas não conectam. Depois elas viram e falam assim, podcast não dá certo. É. E uma coisa que ficou muito, e a Não gente, entendem. todo esse tempo, aprendi. A galera acha que o famoso vai levantar o podcast. Tem Pô, isso também. trouxe o famoso e agora meu podcast vai estourar. Danilo, você pegou num ponto super sensível. Eu prefiro um cara que não tem audiência de um cara que tem uma audiência completamente errada. Assim, vou dar um exemplo, tá? Transição de carreira é algo muito difícil de fazer. Um cara que tinha um negócio X e quer falar de um conteúdo Y, tá? Eu vivo isso com um cliente, eu tenho um cliente muito difícil porque ele agora é Venture Capital, tá investindo numa empresa de tecnologia que ele vai tocar SEO, mas ele vem do mercado financeiro. Então ele sabe dos dois assuntos muito bem, mas são assuntos assim, ó, entendeu? Apesar de ter o lado de investimento em empresas, investimento, tá, faz sentido, mas se ele se aprofunda em mercado financeiro, que era o que ele fazia de conteúdo até então, as pessoas estão na rede social dele para falarem de mercado financeiro. As pessoas estão lá para ouvirem a opinião dele sobre a bolsa, para ouvirem qual ação que subiu, que desceu, que não sei o quê, porque ele tem uma opinião maravilhosa e ele é um cara muito bem-sucedido nessa área. Com esse dinheiro é que ele começou a investir em tecnologia. E agora ele manja muito de tecnologia porque ele estudou pra caramba e ele é nerd, ele é um cara crânio e tal. Eu tô vivendo este momento de dificuldade com esse cliente, que é corrigir essa audiência de mercado financeiro é muito mais difícil do que se ele tivesse um Instagram do zero para eu criar um conteúdo de tecnologia. Que, aliás, provavelmente você na sua casa deve ter a mesma pergunta que 99% das pessoas me mandam, que é: mas aí eu abro o Instagram do zero ou eu faço esse que é o meu, que eu já tenho e tal. Quando é nesse caso, tá? Assim, nesse caso que você tem uma pequena audiência, que você tem, sei lá, 1.000 seguidores, você quer começar a produzir conteúdo para as redes sociais, eu sempre aconselho que você não construa essa audiência do zero. Eu considero do zero, assim, sei lá, até 5.000 seguidores, a gente está meio que no início. Então, dá para construir uma audiência nova com isso que você já tem. E por que não fechar esse e abrir um novo? Porque um novo... Tem muito coach na internet que ensina você a abrir um novo. Só que, assim, tem o algoritmo por trás da rede social. Se você cai na alegria de viralizar um vídeo, nossa, viralizamos 1 milhão de visualizações do nada, num vídeo animal que começou ótimo. O Instagram, ele pode achar que você é golpe, que você tá forjando alguma coisa, que você tá fazendo algo errado, etc. Ele derruba você, amigo. Derrubou. Cai com a sua conta, e aí eu não tenho o que fazer. Porque quando a gente cai nesse lugar, eu não tenho como recuperar, não é alteração de senha, não é invasão, não é... Eles vão falar, contra as diretrizes, acabou, morreu o projeto ali. Tudo que nós investimos de dinheiro, de visibilidade, tudo caiu. Então, geralmente você tem uma conta que você criou em, sei lá, 2019,
E essa conta já tem um histórico, você já interagiu com ela, etc. Então, aí eu começo a trabalhar esse algoritmo do zero. Mas ali com seus 2.000 seguidores, 500 seguidores, tá ótimo. Isso pra mim é do zero, assim, sabe? Uma pessoa com pouquinho seguidor. É do zero. Mas a conta foi criada há um tempo muito longo. Então, a chance dele cair é 1000 vezes menor. Né? Então, eu não quero correr esse risco com o cliente. Por isso que eu tô só com 3.000, que eu tô esperando que eu vou estourar. Amém. E aí eu tô com muito tempo com o Instagram já, sabe? Daí não vai acontecer um problema de... Ansiosa por esse dia, meu amor. Ah, que lindo! Tá torcendo por mim, eu também torço por você. Ai, que bom. A gente podia até ser um casal, né? Toca aqui. Ai, que amor. Podia fazer um monte de coisa juntos, né? Inclusive sexo. É. Bom, faz o convidado convida com a nossa super convidada. Posso fazer? Adoro. Você deixa? Deixa. Mesmo? Tô boazinha Jura? hoje. Fê, vou ter um quadro que eu inventei, méritos meus, e a minha mulher deixou eu inventar, né? Porque eu perguntei pra ela se eu podia. É mesmo aquela história do começo do podcast, sabe? Amor, eu tô com vontade de comer tal coisa. Daí ela falou assim, tá, então daí você pode fazer. Então você que é um bom marido, aprenda isso, tá? E aí, o que eu faço? Eu peço pra você pegar seu celular, tá? E mandar uma mensagem pra uma pessoa que você acha interessante essa pessoa estar aqui com a gente no podcast, Tá bom. tá? O que eu peço pra você? Que você não fale o nome dessa pessoa. Tá bom. Tá? Não deixe isso público. Então você fala, minha amiga, meu amigo, fulano, beltrano, pode ser um áudio, um vídeo, o que você quiser. E se essa pessoa achar legal, aí depois você passa o contato, o time vai entrar em contato, vai agendar, vai marcar a gravação, justamente pra não expor ninguém. Tá bom, fechado. Olha aí. Daqui. Boa. Eu tenho E uma se futura você quiser cliente, mandar, tipo, num grupo que não existe, pra alguém, só pra fingir que mandou A também, não Fefa tem ia. problema. Ela Não vai tem mandar problema. pra amiga lá, pra ex-namorada do amigo. Meu lá Deus, do amigo, aqui que é um podcast. podcast que você nem ia vir participar. Amiga, é isso. Não, ó, eu tenho uma futura cliente, Vai. ela é maravilhosa. E foi muito engraçado, porque ela é do empreendedorismo e ela não quer falar disso. Porque a história de vida dela é muito maior do que a história do negócio dela. Olha que coisa louca. E ela falou assim pra mim, eu tenho uma questão, eu tenho uma missão. Eu tenho essa missão, eu acho. Eu tô te procurando. E aí, a hora que ela chegou, eu falei assim, nossa, ela é gigante, ela é maravilhosa. O case dela vocês conhecem. Tenho certeza absoluta, deve ter um monte aqui em Atibaia. Um monte. Olha eu dando os spoilers. Pode dar spoiler? Pode. Dá, se ela falar não, o pessoal vai virar e falar assim, nossa, a indicação da Fefa foi pelo ralo. Não, se ela falar não, vai ser porque provavelmente ela não tá no Brasil e tal. Mas ela... O produto que ela quer falar na rede social é sobre algo muito importante e que as mulheres que falam sobre isso são muito, religiosinhas, falam muito de, sabe, de não sei o que, dizer que são muito sensíveis e tal. E ela é uma mulher poderosa e que vai falar sobre um assunto na internet que eu quero trazer ela aqui para ela, inclusive, já falar sobre essa importância. Claro, ela fala de negócio, ela fala sobre tudo, mas como é importante você conseguir estruturar uma família com um negócio. Porque, assim, ela sendo uma mulher super poderosa, todo mundo olha pra ela e vê uma fortaleza, ela é nossa vibe, tá? Nossa vibe. Adoro, porque falta mais bom que daí eu mulheres fico que nem assim. jogo de tênis. Falta mais mulheres assim. É isso, ela é poderosa e ela tem essa vibe de trazer a reflexão da mulher. Sendo poderosa, ela cuida dos filhos, ela é uma mulher presente, uma esposa presente e a gente sai daquele negócio lá daquela pessoa lá que falou que não teria mulher CEO, né? Aquela pessoa lá, muito polêmica. Aquele lá, aí o Murilo, efeito especial aí na minha fala, hein? Depois só me printa o perfil, que daí a gente faz um corte e coloca a foto da pessoa, assim. É isso, ó. Sacanagem. É isso, esse perfil aí que a gente não... Esse nome que não deve ser falado. Então, ela é essa mulher... E aí, me surpreendeu muito a hora que eu fui fazer a primeira reunião com ela, ela falou assim... Eu não quero falar de negócio. Eu fiz assim, ó. Não? Eu falei, mas o seu negócio é gigante. E todo mundo conhece o seu negócio. Eu sei que todo mundo conhece meu negócio. Mas eu não quero falar disso na rede social. Eu acho que eu tenho uma missão maior do que o meu negócio. E eu achei isso genial. E eu quero que ela venha falar sobre isso aqui. Ela é da pá virada, ela fala super bem, né? E a gente vai começar a trabalhar a rede dela agora. Ela entra em janeiro ou fevereiro? Janeiro? Fevereiro, né? Fevereiro. Ela entra em fevereiro na FM Direções, né? Então, assim, tô ansiosa por essa mulher poderosa. E a casa dela é aqui perto.
A gente vai lá buscar uma xícara de açúcar. Eu tô fazendo um movimento que eu vou tirar a galera de Alphaville e vou trazer pra Atibaia. Tá bom, peraí, vou gravar um áudio pra ela. Oi, minha lindona, você tá boa? Você já viajou aí com a tua família? Gata, seguinte, eu estou aqui como sua futura mentora. Eu estou aqui incumbida de uma responsabilidade, que eu estou num podcast maravilhoso com um casal incrível, que são um casal que tem um negócio em família, né? Porque isso é uma coisa muito importante. Quando a gente tem um negócio em família, a gente sabe também dos ônus, dos bônus, de todas as responsabilidades. E eu estava pensando que você pode vir aqui falar sobre negócios em família, que pode ser um tema muito interessante, tanto para você quanto para eles, naquele tema que a gente definiu ser para sua rede social, e que pode ser o seu primeiro podcast. O que você acha disso? Beijo, depois me dá um retorno. Beijo, tchau. Caramba. Aê! Se eu recebesse essa mensagem, eu já ia agora. Não sabe o que é? é mais legal? A gente já teve inúmeras primeiras vezes aqui, né? Se você parar pra pensar. Muita gente. Muita gente boa que Fala ainda do primeiro podcast. não tinha contato com podcast. Tiraram o cabaço. É isso aí. Foi não. O BV... Acabou. Foi bom. Acabou. Mas eu falo que são um dos melhores, às vezes, sabia? Porque a pessoa sabe falar, ela sabe tudo, ela só não teve a oportunidade de participar de um podcast. E ela fala bem, tá? Porque assim, ela que palestra nos eventos da empresa. Os eventos da empresa dela são para 1.500 pessoas. Vocês já estão vendo o nível de tamanho de pessoa, né? Evento da empresa, 1.500 pessoas. Ó, nasci preparado para isso. Eu tô. A Fefa só faz conexão boa com a gente. Mas a gente antes, sabe disso. Mas, não, eu vou... Pô, eu chamei um contatão É, hoje não, também, calma hein? aí. Ó, tem que mandar beijo. Não, mas eu vou... Palmas pra Fê, Não, eu vou até palmas pra gravar o Fê, vídeo Fê. agora. Não, eu vou gravar o vídeo na íntegra. Então deixa que eu vou falando. Esse eu ia esperar pra falar e deixar gravado isso. Muito obrigado. Que pessoa sensacional que é. O Pedro é sensacional, né? Ele é demais. Pedro, deixa eu operar sua rede social, Pedro. O Pedro tem que ser famoso, ele tem que ser conhecido. Pedro, você tá gravando vídeo pro Pedro? Tô, eu vou mandar agora pra ele. Pedro, eu vou fazer sua rede social. Já falei 1000 vezes pro Pedro que eu tenho que fazer a rede social dele. Pedro, eu tô aqui dando entrevista pra esses dois maravilhosos. Eu sei que vocês, sei lá eu que hora que você saiu daqui, ele me mandou uma mensagem. E sei lá eu que hora que eu saí de lá. O Pedro deu entrevista no meu programa, no Nav Money, no meu programa que eu tinha na Band. E foi uma das melhores entrevistas que eu tive, porque ele é um cara brilhante intelectualmente. Amigo, eu sou sua fã, eu te acho um cara brilhante. E eu acho que na EMS falta uma figura mais ativa. Como o João Adib tá lá na outra concorrente, falta uma figura mais ativa. Eu já bati esse papo com o Pedro, você vai mandar para ele esse vídeo. Tô falando publicamente isso aqui. E é uma empresa familiar também, é uma empresa de uma família, etc. Então, se os irmãos não querem fazer, ele que tem que fazer. Não, Pedro é ótimo, pode fazer. Carisma tem. É isso. Conteúdo tem. Maravilhoso. Então, incentivo também tem, Pedro. É Você já isso, tem Pedro. aqui fãs. Estamos ao vivo! Beijo. Mua. Então, Ai, que esse amor, eu queria deixar, gente. te agradecer. Já E vou depois mandar em já off eu pra vou te ele. contar umas coisas. Ele é gente, eu não entendo por que o Pedro não faz a rede social Ele dele. foi embora daqui era quase 10 horas da noite. Ah, Depois ele eu te ficou conto. aqui, ó. É. Ó. Ó, vai pôr Tem, mesmo? tem o vídeo aqui. Mas vai pôr na já, íntegra? já tá Já tá autorizado. autorizado? Já Ah, então tá bom. autorizado? autorizado. Então vamos lá, peraí. Daria peraí. pra pôr até no telão se mandar pro Murilo. Manda. É isso. Pode mandar? Manda. Só vai ter que pedacinhos no WhatsApp. Coloca o seu aí. Não dá pra você colocar o seu WhatsApp? Não, você quer que eu só abra aqui? Eu só abro. Então tá bom. Então pronto. Aí ia então, pôr vamos o lá. Pedrão no telão? Vamos lá. Aê, caramba. Não vai dar. Vai. Obrigado aí pela gentileza. Tô em aula aqui, parei rapidinho para gravar o vídeo com vocês. Que fofinho, Pedro. Obrigado pelo carinho, Fefa, Tabata, Danilão. Foi um prazer ter ido aí com vocês, ficado com vocês, conhecido vocês. Agradecer mais uma vez a Fefa. Olha, Fefa, eu acredito. Tem que ter uma pessoa mesmo. E eu tô defendendo essa posição aqui. Não necessariamente precisa ser eu, mas precisa ter. Precisa ser ele, Isso precisa, faz vamos com convencer. que nós ganhamos cada vez mais capilaridade. Eu acho que a gente precisa fortalecer essa parte de ter uma pessoa à frente, sim. Você tem razão. E se for para ser eu, que seja da vontade de Deus. Um grande beijo para vocês. Olha, Fefa, fala para os dois aí que estão do seu lado que eles são gigantes. Gigantes. Eles são. Um beijo. Bom final de ano para vocês.
Ô, gente, vamos fazer um mutirão? Vocês que estão assistindo a gente, vamos fazer um mutirão? Vai lá no Pedro e fala assim, Pedro, contrata a Fefe e fica famoso. Escreve essa frase, Pedro, contrata a Fefe e fica famoso. O problema é que o Instagram do Pedro é fechado. Esse é o problema. A gente precisa encontrar uma outra alternativa forma. de conseguir marcar ele. Cara, não é possível, não é possível. O que a gente vai fazer? Vamos ter que pensar uma ação. Eu vou. Tem um. Ah, não, da M é. Ixi, Maria, não dá. A gente tem Eu que tenho uma pensar. ideia. Vamos, Eu tenho uma ideia. Qual é? Ele te... Marca. Ó, a gente vai fazer um corte pro Pedro. Eu tenho 2 collab com ele já. Tá bom. A gente tenta pegar essa collab e eu fixar no Instagram, fazer alguma forma e a galera ir nessa collab falar. Porque daí vai Pedro chegando a contrata a menção Fefe e pra fica ele, famoso. é. É isso, me menciona lá pego- que eu curto. A gente faz isso. Pronto, Eu a vou gente pensar faz em isso alguma- no off. Eu vou pensar em alguma Aê, forma. cara! Aí eu penso lá, ó. Deixa ela no vácuo, Eu não meu. vi, eu tava olhando pra você. Fez, Adoro. Acabou, eu quero hein, acabou, hein. agradecer. Ai, meu. Eu quis fazer Cara, demais você ter um vindo episódio aqui. assim leve, completamente. Eu adoraria falar muito mais com você a respeito de autoridade, sobre presença digital. Só que eu quis fazer alguma coisa assim meio que sem filtro, sabe? Não ficar naquela regrinha básica. Então a Fê vai falar mais uma vez, meu, você tem muito pra falar. Só que fica aquele negócio meio que no quintal de casa hoje. Sim. Então quero agradecer imensamente você estar aqui conosco. Ai, que amores. Obrigada, casal. Vocês são demais. Diretor, filho, muito obrigada, viu? Muito legal. Amei ter vindo, amei as comidinhas da chefe maravilhosa, né? Sua Lu. A Lu, eu, assim, é isso. O que vocês têm de mais genuíno é o tempo de vocês, de mais precioso é o tempo de vocês. Vocês têm um negócio em família maravilhoso e eu acredito nisso. Vocês estão fazendo um excelente bem para a sociedade, para a humanidade. E aí, meu amor, você que está na sua casa, fica aí a reflexão. Todo podcast que eu falo sobre isso e eu não seria diferente aqui. Você tem agora a consciência de que você pode produzir um conteúdo e ensinar alguém alguma coisa. Se um jovem olhar um conteúdo teu e aprender qualquer coisa, você já fez muito mais do que fazer porcaria nenhuma na sua casa, ficar praticando hate em gente que está tentando fazer alguma coisa legal na internet, entendeu? Mexe o seu traseiro de trás desse celular, desse telefone, faz alguma coisa social, um trabalho social. Se não for fazer, não quero fazer pelo social, então faz pelo dinheiro. Se não vai fazer por amor, faz pelo dinheiro, amigo, porque você vai faturar mais, tenho certeza absoluta. Olha, demorou muito tempo pra mim entender o que eu tava fazendo. São 4 anos que a gente tá sentado nessa mesa. E você falou no meio desse episódio da questão da vontade, da questão do que te motiva. E a partir do momento que fecha aquela porta, eu consigo estar presente aqui, eu me sinto aqui. Que bom. Então eu não estou fora daqui. E muitas partes da minha vida eu sou... Já assistiu o filme O Clique? Eu sou ele, o Adam Sandler, com o controle, que tô no piloto automático, tá todo mundo falando e eu tô em outro mundo. Mas aqui eu consigo me sentir cada vez mais presente. Eu consigo ser uma pessoa que eu sou realmente, eu sento aqui e eu adoro escutar. Apesar de eu falar pra caramba, só que aqui é o único lugar que eu acho que eu gosto de escutar. Porque a gente Que quer bom. aprender. Eu quero aprender. Sem dúvida. Quando o Danilo falou 80 Tem 20, milhões não é aqui de Pareto, não é mentoria. sobre Pareto, mas é sobre a gente também estar no lugar de aprendizado. A gente se colocando como aprendiz sobre o que você tem pra dizer, não só pra gente, mas também pra nossa audiência. Então, muito obrigado Obrigado. por isso. Ai, obrigada, meus amores. Um beijo. Me sigam nas redes sociais. Sigam esses maravilhosos que vieram do meu Instagram. Sigam esses maravilhosos aqui, que tem conteúdos incríveis. Parem de seguir parente, primo. Bota a culpa em mim. Fala assim, minha mentora Fefa Moreira, ela me ensinou que eu não posso mais seguir ninguém. Então, faça isso, tá bom? Beijo. É isso, meu bem. E você? É isso, eu estou oficialmente no Instagram, @tasantarosa. Não esqueça também de seguir o Instagram do Acordo Podcast. Episódios no ar um monte de dia, porque tá acontecendo de jorrar episódio conforme o Danilo pediu. Ele falou que teria episódios diários, então praticamente Papai do Céu ouviu e tá mandando isso. Então, vai lá conferir no nosso Instagram, por gentileza. E você, meu bem, é isso. Eu falo que eu tô no @Dan Contesini e vou parar de seguir os parentes. Eu preciso criar conteúdo Desculpa, lá. viu, primos? Desculpa aí. Desculpa, eu vou criar um outro. Mas no @ do Acordo Podcast tem conteúdo
Diário. Então ali não falha. E, filho, agradecer você mais uma vez, porque eu sempre falo que eu te amo e sem você esse projeto não existiria. Murilov, Tá top. bom? É isso, meu bem? É isso, meu bem. Fê, Então, Fefa, obrigado. Nath, obrigada, obrigado, viu, querida? Gente, então, ó, Linda. até a próxima. Tchau, tchau.